Oi, oi, meus filhos, como é que vocês estão? Olha eu aqui com uma obrinha novinha daquelas, ó, pra vocês de novo. Mete aquela bala no like, se inscreve aí e agora vamos começar assim contando que o Shang, nosso protagonista na sua vida passada, chegou muito perto de se tornar um ser imortal, mas ele acabou falhando miseravelmente. Agora, renascido, ele estava novamente em busca desse objetivo, subindo cada vez mais alto, escondido entre nuvens densas. Depois de muitos anos de esforço, ele finalmente conseguiu chegar onde parecia impossível para ele. Bem na sua frente estavam os portões da imortalidade. Eram aqueles que poderiam, enfim, transformar o seu corpo e conceder habilidades além da compreensão humana. Porque no momento em que alguém atravessa esses portões, deixa de ser um simples e mero mortal e começa a se desenvolver no nível muito mais elevado e diferenciado. Mas de repente Shang percebeu algo estranho, era como se aquele portal não quisesse deixá-lo passar, como se tentasse impedir que ele alcançasse enfim a imortalidade. A preocupação tomou conta dele e ele tentou de tudo, apelando ao majestoso portal para que se abrisse. Só que os movimentos dele eram limitados e a sua força, naquele momento, rapaziada, não era o suficiente nem para tirar uma banana de uma casca. Determinada a não desistir, Shang se afastou o suficiente e começou a correr com toda a pompa, indo direto na direção do portal. No meio desse impulso, uma energia esquisita percorreu seu corpo e foi como se uma voz chamasse o seu nome em alto e bom som, junto com algumas palavras sobre artes marciais que ecoaram na mente do coitado. Ele então levantou a cabeça e se deu conta de que estava cercado por espadas celestiais, eram lâminas afiadas, flamejantes, carregadas de uma energia completamente destrutiva. E o nosso herói sabia muito bem que aquilo era um péssimo sinal. Não deu nem tempo de reagir e em poucos segundos o portal simplesmente explodiu em 1000 pedacinhos, se desfazendo completamente diante dos seus olhos. Foi nesse instante que o cultivador acordou, saindo daquele estado de meditação profunda, sem entender por que ainda não conseguia superar aquela última barreira. E então uma voz vinda do abismo se fez ouvir. Ela explicou que mesmo que um homem tivesse o poder de um imperador imortal, ao olhar para sua alma ainda era possível perceber que no fundo do seu coração havia uma pressão, um peso vindo da sua vida passada. A voz deixou claro que para alcançar o reino da imortalidade ele precisava se livrar de tudo que ainda fosse mortal nele. Qualquer coisa que o prendesse, que o limitasse, teria que ser simplesmente superada. E antes de sumir, a voz ainda completou dizendo que os portões da imortalidade não se abrem para quem ainda carregava esse tipo de fardo e que ele deveria tentar de novo, mas só quando corrigisse os erros que havia citado. O prota ficou perdido, ele não fazia ideia do que fazer. Tudo que ele sabia era que precisava dar um jeito, custe o que custasse, para não desistir do objetivo que tanto buscava. Só que, pasme, mais uma vez as suas convicções não foram o suficiente, e depois daquela tentativa fracassada de alcançar a imortalidade, o próprio céu o lançou no chão como se fosse um raio atravessando os céus. Quando acordou, nosso herói estava deitado no território, aparentemente numa escola. Meio tonto, ele ainda se levantou e acabou percebendo que alguns estavam se aproveitando daquela situação. Sem conseguir se defender direito, ele acabou apanhando feio, rapaziada. Levou vários golpes pesados, derramando até ketchup e sentindo uma dor enorme que parecia nunca ter fim. Pouco depois, uma garota correu até ele, desesperada, perguntando se ele estava bem, se ele estava se sentindo, entre aspas, normal, né? Depois de tudo isso, minha filha, sério. Mas enquanto ela demonstrava tamanha preocupação, alguns caras começaram a rir dela, tirando sarro, dizendo que ela precisava abrir os olhos e enxergar quem era aquele cara de verdade. Aquelas pessoas debochavam, afirmando que o prota era muito fraco e que não valia nem o esforço se aproximar dele. Para eles, o seu corpo era frágil, quase inútil e não fazia sentido ela se preocupar tanto. Tinham certeza, tanta certeza de que eram melhores do que ele, que nem se davam ao trabalho de disfarçar o desprezo. Foi então que, olhando firme pro tal rei do grupo, respondeu com todas as palavras que para ela, o nosso herói valia muito mais do que qualquer um ali, que em vários sentidos ele era muito melhor do que qualquer um deles. Enquanto isso, o grupo dos homens só observava, sem nem saber o que retrucar. Autossuficiente como sempre, aquele sujeito não concordava nem um pouco com o que a garota tinha dito, mas também não estava disposto a mudar a sua opinião. E de repente, Yui percebeu que Shang começou a mexer a cabeça, dando sinais de que estava recobrando a consciência agora. Sem pensar duas vezes, ela correu até ele para ajudá-lo a se levantar, mas a situação não estava nada fácil e o rapaz estava tão debilitado que até para aceitar os seus próprios sentimentos naquele momento não foi fácil. Levou um tempo até ele, conscientemente, conseguir perceber tudo que estava à sua volta e entender de onde ele realmente estava. Foi então que Shang percebeu que, depois de ter sido rejeitado pelo portal, ele havia sido enviado de volta direto para o céu, junto dos alunos daquele lugar. Quando seus olhos encontraram Yao, ele simplesmente não conseguia acreditar no que estava vendo. Fazia tanto tempo que não via aquela garota que, por um momento, até tinha esquecido como ela era. Sem pensar duas vezes, após essa longa separação, o nosso herói puxou Yao para perto, apertando ela em seus braços fortes, como se não quisesse mais soltá-la nunca mais. A garota
garota ficou totalmente sem entender o que estava rolando e por que de uma hora para outra o prota tinha mudado tanto. Afinal, não fazia sentido para ela aquele comportamento tão inesperado. Enquanto os dois estavam abraçados, Taeyang, que observava tudo, começou a ferver de raiva. O seu inimigo, que mal conseguia ficar em pé há pouco tempo, agora estava não só de pé, como também abraçando a garota por quem ele era apaixonadíssimo. Ih, rapaz, acho que vai dar pano pra manga essa briga aí. Aquela cena parecia surreal para os outros caras que estavam por perto, porque não conseguiam entender como é que aquele sujeito ficou tão ousado assim a ponto de desafiar gente tão respeitada naquele lugar. Mesmo meio cambaleante, o nosso herói se manteve firme. Olhou várias vezes para Yui como se precisasse confirmar se ela era real e até perguntou mais de uma vez se ela realmente estava ali ou se tudo não passava de um delírio da sua cabeça. Logo depois encostou a cabeça no ombro dela e com um tom calmo cheio de sinceridade confessou que estava muito feliz por poder vê-la de novo, mas ao mesmo tempo muito triste porque tudo que ela tinha passado era demais. Enquanto isso, Sam começou a gritar ainda mais alto, completamente irritado, se preparando para a batalha que estava prestes a acontecer com aquele oponente que, na visão dele, era fraco demais. Ele mandou Shang se afastar de Yui, deixando claro que não aceitaria aquela cena, e pra piorar, ficou ainda mais surpreso ao ver Lee, que não parava de provocar e tirar sarro da situação. Mesmo assim, Shang sabia que para alcançar a imortalidade, aquela vida teria que ser diferente, e por mais que tudo indicasse o contrário, era hora de começar a mudar. Tomando coragem, Shang deixou bem claro que se aquele homem não recuasse, logo a coisa ia ficar muito feia para ele, e por um instante parecia até que todo mundo ali achava que Shang estava só blefando e que ele estava agindo assim por puro impulso. Afinal, até pouco tempo atrás, ele era aquele maluco que fugia de tudo, que era fracote, o cara que é sempre humilhado, como vocês estão ligados, e o papo entre os caras começou a ficar mais quente, questionando se tudo aquilo não passava de uma encenação do nosso herói. Foi aí que Tang, meio sem jeito, se aproximou e até colocou um tijolo no chão, numa tentativa de se livrar de qualquer culpa pelo que estava rolando. Dava pra perceber que ele não queria que a responsabilidade caísse sobre ele, e Shang fez questão de deixar isso bem claro, e Tang então apertou o passo, deixando claro que não pretendia deixar o nosso herói escapar dessa vez, mesmo com as palavras de Yui tentando acalmar a situação. A garota, percebendo a tensão, ficou atrás de Sen e tentou explicar que estavam num campus e que aquilo poderia gerar consequências sérias para todo mundo. Só que de repente Shang se virou, segurou o rosto da garota com o maior cuidado e olhando nos olhos dela pediu que ela não ficasse preocupada. Disse que a partir dali era a vez dele de protegê-la e que faria isso não importa que tipo de obstáculo aparecesse em seu caminho. E ao surpresa simplesmente não conseguia acreditar no quanto o prota havia mudado. Aquela nova postura, aquela coragem que ele demonstrava realmente parecia um outro homem, um novo homem. Agora ele finalmente podia se defender, mas as suas palavras não agradaram nem um pouco o rei, que correu até os seus aliados afirmando que iria acabar com aquele moleque imediatamente. Assim que ouviram, os caras partiram para cima do prota que já estava de pé esperando exatamente por isso. No instante em que um deles tentou acertar a sua cabeça, Shang desviou com a maior facilidade, vendo uma ótima oportunidade para reagir. Sem perder tempo, acertou um soco seco no estômago do agressor, bem no ponto fraco, e os outros vilões vieram logo em seguida, tentando acertá-lo em socos, mas não faziam ideia do que estava esperando eles. Agora o prota já conseguia revidar bem e nenhum deles estava preparado, já que sempre acharam que ele era fraco. Um por um foi caindo até que o último também acabou ferido. Foi aí que Xiang percebeu que, da próxima vez, seria ele e começou a se desesperar. Mas o nosso herói, ainda mais irritado com tudo, estava pronto para dar continuidade no assunto, na treta que ele mesmo havia começado. Lee provocando disse que ele era tão fraco que nem conseguia lidar com alguns aleijados. Isso acabou dando coragem para Xiang, que, confiando no próprio golpe especial, correu na direção de Shang, procurando e segurando o tijolo, mirando direto nas costas dele. Era um golpe que poderia até ser fatal, diga-se assim de passagem. O que ele não imaginava é que mesmo assim o prota tinha se tornado rápido e flexível o suficiente para reagir. E foi exatamente o que aconteceu. Pô, guardinha, vai atrapalhar meu vídeo, meu parceiro. Shang agarrou o pescoço dele, apertando até quase cortar o ar, segurando firme por alguns segundos, e era o momento de mostrar toda a força que ficou escondida por tanto tempo, enquanto era visto como o mais fraco e o mais humilhado de todos. Sem soltar, puxou a camisa de Lee, levantou ele no ar e jogou com tanta força no chão que até rachou o asfalto. Quem estava ali pelo campus ouviu o estrondo vindo da cerca da universidade e logo olhou na direção. O bagulho estava tenso. Sem forças para se levantar, Xian ficou ali, caído, mas o prota não parou. Para humilhar ainda mais, colocou o pé com o sapato todo sujo na cabeça dele e pressionou com força. E então, com calma, tirou os óculos, limpou e se virou para ali, deixando bem claro. Yao era sua amiga e ele não deveria se esquecer disso. E que a partir de hoje, qualquer um que estivesse sob influência ou liderança de Xiang ficasse bem longe dele e da garota. E se essa regra fosse quebrada, as consequências não seriam boas. Todos ali sentiram uma dor tão intensa que nem imaginavam ser possível. Mesmo assim, Lee não queria desistir e, irritado, ordenou que o prota tirasse imediatamente o pé do rosto dele, avisando que, se não fizesse, as coisas ficariam bem piores. Tentou lembrar o prota de que todos estavam olhando, querendo que ele se tocasse da situação, mas Shang sabia muito bem que até pouco tempo atrás ele era só um fracasso que nem conseguia proteger quem amava. Tudo isso começou no dia em que ele, mesmo sendo só um garoto, se meteu numa briga e derramou ketchup pela primeira vez. Naquele dia viu Yao sendo agredido e, sem pensar duas vezes, correu para defendê-la. O que ele não sabia
sabia era que o cara que estava enfrentando era simplesmente o filho mais rico da geração Senior. Depois disso, a garota passou a negar que tinha sido espancada e, para piorar, começou a se aproximar de Senior como se fossem amigos. Mas não ficou só nisso. Na busca por vingança, eles chegaram ao ponto de ir até o pai de Shang, que sem piedade tentou mandar o próprio filho de vala na frente dele, e assim ele conseguiu. Isso deixou uma marca profunda no garoto, que sempre confiou nos seus amigos, mas nunca foi tratado como um. Sempre foi chamado de lixo, como se nunca tivesse tido valor nenhum. Como viveria assim? Nem na rua ele conseguia sair mais. Depois daquele trauma, sua vida virou de cabeça para baixo, e o Prota se tornou um covarde que tremia de medo, e qualquer barulho estranho deixava ele com medo. Mas mesmo com tudo isso, nunca deixou de acreditar nele, a garota. Esteve sempre ao seu lado, firme, dando apoio, bons conselhos e nunca jogando palavras de ódio. Juntos decidiram entrar na Universidade Dan, mesmo sabendo que a vida não seria fácil, mas quando Shang estava com ela, tudo parecia aos poucos ir ficando melhor. E foi pensando nisso que ele se agarrou ao último fio de esperança que restava na sua vida. Tudo parecia se ajeitar. Afinal, Yao nunca fez nada de errado, nunca machucou ninguém e sempre tentou ajudar quem podia. Só que quem imaginaria que a sua melhor amiga o trairia? Na luta para não deixarem trocarem no seu corpo, Yu, completamente desesperada, se preferiu jogar do prédio, tirando a própria vida para proteger a sua dignidade. O bagulho tava tenso. Depois dessa tragédia, o Prota fechou os olhos e os ouvidos para o mundo e se isolou de tudo e de todo mundo. A única pessoa que se importava com ele foi Jeff, né, rapaziada? Naquele momento, a dor que ele sentia era muito pior do que qualquer outra coisa que ele já havia passado. Nem mesmo o que aconteceu com seu pai doeu tanto quanto perder alguém tão importante e especial assim para ele. Shang segurou as lágrimas. Parecia que mesmo que elas caíssem, afundariam tão fundo no chão que nunca mais voltariam. Foram anos de dor e desespero até que por acaso um jovem acabou pisando numa antiga matriz de teletransporte. A partir disso, ele foi levado para um mundo especial, onde para alguém comum o cultivo parecia algo impossível, mas para ele era sorte ou destino, né, rapaziada? Nessa nova jornada, Shang encontrou um livro que guardava técnicas de artes marciais cada vez mais poderosas, herdadas de 10 mil raças antigas. Ali, ele finalmente encontrou o poder que tanto buscava para se vingar e proteger as pessoas que amava. E jurou para si mesmo que só pararia quando se tornasse um imperador imortal. Só depois de superar todos os desafios, voltaria para o seu mundo para acertar as contas. Só que mesmo achando que estava forte o bastante para atravessar aquele portal, ele falhou porque ainda era fraco demais. Quem imaginaria que Shang acabaria voltando justamente para sua amiga universidade em Dansheng, bem no meio dos erros do passado. Agora, nesse lugar, ele tinha que reorganizar tudo e entender. Enquanto isso, Yu tentava puxar assunto com ele, percebendo que algo nele estava diferente, e perguntou o que tinha rolado, querendo entender porque ele parecia uma outra pessoa. O protagonista deu um leve sorriso, respondendo que não importa o quanto ele mudasse, o que realmente importa é que no fundo ele sempre seria ele mesmo, e que ele sabia disso. E logo a senhorita Shou Huai se aproximou, cruzando os braços, reclamando, dizendo que depois de ouvir tanto barulho, esperava encontrar algo interessante, mas no fundo se deu cara que era só aquele cara perdedor. Na hora, Shang pediu desculpas pelo clima meio pesado e Yu também tentou aliviar, pedindo para Shou não se estressar tanto. Mesmo assim, a mulher aconselhou Yu a não perder tempo com ele. Nisso, o mestre Shang apareceu, convidando as meninas para uma festa que aconteceria em breve e que precisavam se preparar. Quando ouviu falar da festa, o protagonista congelou. Na mesma hora, ele lembrou que era justamente naquele dia que no passado ele tinha perdido Yu pela primeira vez. Sem pensar duas vezes, ele se virou para ela, preocupado, mas antes que dissesse qualquer coisa, a garota já disparou dizendo que também achava melhor nem ir nessa festa. De repente, o prota sentiu uma energia roxa se formar na manga da sua roupa, surgindo do nada. Mas ele sabia que aquilo só estava acontecendo porque ele não era mais aquele garoto fraco de antes. Com isso, olhou para Yu, respirou fundo, dizendo que ela podia ir sim se quisesse relaxar. Afinal, agora as coisas seriam diferentes. Foi assim que eles decidiram ir até lá, buscando uma maneira de fazer novos amigos, só que Yao comentou que Shang deveria voltar pro abrigo e descansar bastante depois de tudo. Mas na real, o cultivador sabia que não tinha como viver daquele jeito de novo, e então começou a pensar num plano para mudar tudo isso. O caminho do Imperador Imortal, um dos métodos mais poderosos de crescimento que existem, e Shang agora estava influenciado por essa técnica, junto com a energia púrpura, uma fonte rara vinda diretamente do caos, um tesouro lendário que todo mundo almejava. Tudo começou quando ele por acaso enxergou isso depois de se ferir num desastre celestial. Jamais imaginou que isso poderia encontrar algo tão valioso naquele lugar e naquele momento. Ao desenvolver o caminho do Imperador Rei Imortal e dominar a energia púrpura, ele poderia criar o corpo do rei, e assim que completasse, nem mesmo os desastres celestiais seriam um problema. Porém, o prota ainda só estava no primeiro nível e a energia espiritual da Terra era muito fraca, e passar desse nível seria um baita desafio. Enquanto pensava nisso, ele notou algo estranho perto da floresta onde costumava caminhar sozinho. Um brilho vermelho apareceu no horizonte. Sua força aparecia nas ondas de energia espiritual como uma tempestade, e na hora, Shang percebeu que precisava entender o que estava causando aquilo. A primeira coisa que passou pela cabeça foi que aquilo podia estar ligado a alguma arte marcial antiga. E de fato era bem naquele lugar, na origem daquele brilho, que alguém tentava dominar uma de suas técnicas. O velho tentava de tudo para obter uma energia
energia extremamente rara, leve e poderosa, mas não estava conseguindo. Isso só deixou ele mais frustrado e furioso. Os subordinados até tentaram acalmá-lo, mas só pioraram as coisas porque o velho se irritava ainda mais ao perceber que os sinais e os mais novos nem sequer entendiam a gravidade da situação. Tamanha era a sua raiva que os seus olhos ficaram tão vermelhos quanto o brilho que se espalhava por toda a floresta. De repente o velho começou a falar sem parar sobre energia espiritual, repetindo as mesmas coisas em círculo. Até que com um olhar assustador declarou em tom sério que só existia um jeito, ele precisava de muito mais energia espiritual. E isso deixou todo mundo ali completamente apavorado, porque entenderam que algo terrível estava prestes a acontecer. O velho entrou no regime de Bert, o que isso agora era chamado de Sr. Wang, mas de uma forma inesperada, quem apareceu não foi ele, e sim um jovem chamado Shang, que ninguém ali conhecia, por isso os guardas já se prepararam para protegê-lo. Shang então explicou que tinha ido até o velho que estava usando o método de crescimento errado. Se continuasse assim, ele poderia acabar paralisado e pior, a sua vida começaria a se esvair rapidamente até abandonar o corpo por completo. Nesse instante o velho sentiu uma enorme quantidade de energia espiritual muito perto dele, e seus olhos ficaram demoníacos. Ele gritou que hoje tomaria a energia espiritual desses intrusos para saciar a sua sede. De repente partiu com os punhos direto para cima de Shang, que não esperava essa reação depois de tentar ajudar, mas assim que o velho entrou na área de energia, foi como se uma barreira invisível o impedisse, e ele não conseguiu nem encostar um dedo no garoto. Por um instante o velho ficou confuso, sem entender por que não conseguiu o que queria, e foi aí que Shang abriu um sorriso avisando que não estava ali só para conversar, mas também para ajudar, e querendo ou não, ele teria que aceitar. Apesar da diferença de idade, o prota tinha muito mais experiência e recursos, e bastaram alguns movimentos para derrubar o velho, que agora estava completamente nas mãos do garoto, sem conseguir reagir contra as técnicas especiais que o prota aprendeu em outro mundo. Ao tocá-lo de novo, o nosso herói confirmou a sua suspeita. O método que o velho usava se baseava só na respiração, um método básico, mas quando se chega a um certo nível de cultivo, isso não era nem mais suficiente, e essa energia começa a se acumular de uma forma errada dentro do corpo, deixando a pessoa à beira da loucura. Os guardas que sempre estavam ao lado do velho não faziam ideia do que o prota estava falando, e mesmo assim tentaram ignorar, só que eram guardas comuns e eles nunca conseguiram vencer alguém como o prota, e foi exatamente isso que ele mostrou para eles. Eles não tinham escolhas, deveriam se ajoelhar, mas o velho ordenou que ficassem quietos e não interferissem. Um dos guardas que tentou reagir foi jogado ao longe pelo prota com um único golpe sem nenhum esforço, e agora, mesmo querendo proteger o seu mestre, ele se curvou, rendido e aceitando a liderança do jovem. O velho se virou para os seus subordinados e mandou que obedecessem ao prota sem discutir, e o guarda, ainda desconfiado, tentou argumentar, mas não teve opção a não ser aceitar. Foi difícil para Gen engolir aquilo, mas a ordem estava dada. Logo depois o velho, com maior esforço, se apoiou ao chão e tentou se levantar, ainda meio cambaleante, mas sem cair. Olhou para o prota com um sorriso desconcertado, dizendo que nunca imaginou passar por isso durante um simples treinamento. Ele agradeceu pela ajuda, mas para Shang aquilo não foi nada. Achava que esse encontro era coisa do destino, porém, enquanto o ajudava, percebeu algo mais sério. O velho carregava ferimentos internos antigos, resultado dos riscos do caminho do cultivo. O velho, teimoso, não queria aceitar que, se continuasse daquele jeito, poderia morrer até mesmo antes de alcançar o seu próximo avanço. Mesmo assim, os seus olhos mostravam uma vontade inabalável, como se dissesse que jamais iria desistir. Naquele instante, os subordinados perceberam que precisariam abandonar alguns sonhos e rever os seus próprios caminhos, e Gen, inconformado, mal acreditava que aquele estranho conseguiu detectar um problema tão sério só de olhar, e foi então que Shao, desanimado, revelou que pensava até em abandonar o cultivo. O prota direto perguntou se ele conhecia algum método para curar aquele tipo de dano, e após pensar respondeu que, quando o caminho não serve mais para os mais velhos, o único jeito é mudar o método por completo. Agora cabia ao velho contar tudo sobre os seus hábitos e técnicas, e Shang ajustaria isso de uma forma meio que personalizada, mas claro, só se o velho aceitasse, e para ele ainda parecia inacreditável que o jovem pudesse fazer realmente isso. O velho achava impossível mudar o seu caminho de cultivo, aquela técnica era passada de geração em geração e abandonar isso parecia um absurdo. Percebendo a sua hesitação, o nosso herói perguntou diretamente se ele tinha alguma dúvida sobre as suas palavras, e na verdade o velho carregava segredos e problemas há muito tempo e precisava refletir sobre isso. Mas no fundo sabia que a sua família precisava de ajuda e talvez aquele homem tivesse aparecido em sua vida por algum motivo. Sem perder tempo, decidiu confiar e entregou ao prota o seu livro de cultivo. Shang pegou o livro, analisou rapidamente e logo percebeu que os problemas que já suspeitava daquele velho haviam, enfim. Guardou o livro garantindo que cuidaria daquilo. A essência da técnica estava clara para ele e fazer melhorias não seria tão difícil. Antes de partir, prometeu que assim que resolvesse tudo, entregaria pessoalmente uma única técnica reformada ao velho. O velho, agora esperançoso, aguardaria as notícias do jovem mestre e Gen, ainda desconfiado, questionou se era mesmo certo confiar tanto assim em um mero estranho que revelando segredos que a sua família protegeu por gerações. Xia, porém, respondeu com firmeza que para alguém do nível do prota, esse livro não passava de um álbum de fotos. Naquele instante, Gen entendeu que o jovem não era só um artista marcial qualquer, mas sim um cultivador de altíssimo nível. Decidido, anotou tudo o que planejava escrever pessoalmente para Shang, confirmando depois que o livro de artes marciais havia sido alterado. Enquanto isso, outra situação acontecia. Shao levou Yao diretamente para uma festa sem nem convidar oficialmente, e curiosa perguntou por que trouxe até as garotas às pressas. Shang, ouvindo a conversa, respondeu que Yao estava com ele e era claro que iria
a festa. Além disso, o organizador havia convidado vários rapazes e Shu, surpresa, não entendeu como Yao ainda estava com um cara que todo mundo odiava e desprezava. Sem rodeio, se virou para amiga e perguntou se ainda confiava nele. A decisão era dela, enquanto isso Shang resolveu o problema com seus subordinados mais velhos, marcando de encontrá-los em um centro de entretenimento que tinha 388 quartos esperando por eles. Para deixar Shuai mais tranquila, o jovem cultivador disse que tinha preparado um presente especial e que um dia ia gostar bastante. A menina ficou interessada nessa história de presente especial, mas continuou provocando o menino, questionando se ele teria dinheiro suficiente para pagar, e então ele sorriu pedindo para ela não se preocupar com isso. Melhor ela conferir tudo com os próprios olhos e em breve ela ia ver finalmente. Quando o carro com os convidados chegou ao grande centro de entretenimento, já estava rolando uma festa de estudantes mais ricos da universidade. Shang já estava lá esperando no prédio e perguntou para o segurança se tudo estava separado conforme ele tinha mandado. O segurança respondeu que sim, estava tudo pronto, sem nenhum problema, e foi então que ela saiu do carro, que aos poucos ia agradando a todos os convidados que ela trouxe. Quem observava aquilo percebeu que a noite prometia ser divertida, e então era hora de seguir o plano direitinho. Um dos convidados se virou para a principal convidada, Yu, e ele tinha ouvido falar dela quando estava na Universidade de Anshan, mas não esperava encontrá-la ali naquela noite. Ele se aproximou do carro, virou para a garota e quis oferecer uma carona até o quarto, mas Shang já sabia de tudo antes mesmo disso acontecer, e olhou para o rapaz e riu, achando ridículo o jeito como ele tentava se passar por um cavalheiro. O jovem se afastou, mas não desistiu, e logo voltou ao carro para responder. Enquanto isso, Zheng Xiao ficou sem entender como aquilo tinha acontecido, e em vez de segurar a mão de uma jovem, ele acabou segurando a mão de um cara que todo mundo sempre tentou ferrar. Shang saiu do carro dizendo que não precisava se preocupar e que ele e a namorada poderiam encontrar um quarto sozinhos, e além disso, ele quis conhecer oficialmente o dono do clube, perguntando se o jovem senhor ainda ia se importar se outra pessoa se juntasse ao grupo. O homem respondeu que não tinha problema nenhum, mas achava que Ryu não estava interessada nele, afinal ela tinha trazido um outro homem junto, e fazia parte do grupo e ainda era o namorado da garota mais bonita. Enquanto isso, Shang ficou agradecido por esse amor e voltou para a garota, já pronto para aproveitar a noite. Xiao convidou todos os convidados para entrarem e relaxarem por algumas horas sem se preocupar com bolhufas nenhuma. Quando o casal chegou à porta do clube, Yui começou a ficar preocupada, perguntando se não era melhor irem para casa, mas Shang pediu para ela não se preocupar, dizendo que enquanto ele estivesse por perto, tudo estava sob controle e era seguro. Enquanto isso, tentou mudar o plano rapidinho para garantir que o resultado que queria acontecesse e se virou para o segurança, ordenando que todas as informações sobre aquele estranho fossem levantadas e Van Loon fosse avisado para ficar em alerta. Xiao comentou que depois que tudo estivesse resolvido, ele teria que agir normalmente, e o segurança garantiu que conseguia fazer isso bem rápido, por sinal. Logo, todos os convidados foram levados para o quarto 308, onde Shen estava mais interessada em um assunto, já que a irmã de Yao tinha começado a se encontrar com o garoto recentemente. A menina respondeu que ainda conhecia Shang, enquanto isso Xiao Hong começou a encher os copos com bebida, algo que parecia um pouco estranho para Shang, que passou a observar os movimentos com cuidado. Lembrando de uma situação de uma vida passada, ele desconfiou que um amigo poderia ter colocado algo suspeito na bebida. E quando Xiao terminou de servir, o prota se virou para os convidados e disse que já tinha falado demais sobre Shang, que estava na hora de beber. Ele fez um gesto rápido com as mãos enquanto ainda observava, percebendo algo suspeito. Depois disso, Rude misturou os copos e tirou um que estava achando que era o dela desde o começo, e se lembrando de Senna, quem organizou a festa, e o dela também sendo convidada. A menina se ofereceu para beber primeiro por ele, e naquele momento Xiao sorriu pensando que Yui tomaria a bebida primeiro, o que poderia fazer o que bem entendesse depois. Shang não bebeu nada do álcool que serviram, mas ficou observando enquanto os organizadores iam direto para a armadilha deles. Em vez disso, ele quebrou um copo no chão e um som agudo do vidro se estilhaçando chamou a atenção de geral. Percebendo que algo estranho estava vindo de Ryu, Shang teve certeza de que tinha feito a escolha certa. O cara começou com a malícia, dizendo que estava surpreso com o calor do lugar, e o rosto dele ficou todo vermelho. De repente, o segurança de Xiao entrou na sala, informando que conseguiu descobrir todas as informações sobre o rapaz. Ele se aproximou e o Whisper comentou que Shang não tinha passado no teste, e que o pai dele na real era só um cara que não valia nada também. Isso deixou alguém mais tranquilo, que achou que agora tudo ficaria bem mais fácil e que não tinha com o que se preocupar. Logo depois, Xiao tirou 2 cartões bancários do bolso e jogou no chão. Ele se virou para Shang com uma proposta. Disse que cada um daqueles cartões tinha um saldo total de 100 mil. Shang deveria pegar esse dinheiro e meter o pé do clube. Yui, preocupado, entrou em contato com o dono do clube para entender o que estava acontecendo e porque o comportamento do prota havia mudado, e então falou para as garotas que estava pagando 100 mil por noite para o namorado delas, e agora Shang parecia estar aceitando tudo isso. Xiao estava convencido de que o seu plano funcionaria, e então perguntou para a moça da universidade o que ela achava daquele tipo de mendigo que era o namorado, e a menina quis defender o cara de novo, já acostumada a protegê-lo sem achar problema nenhum. De repente, o prota pegou um dos cartões que Xiao tinha oferecido e todos ficaram convencidos de que o prota tinha concordado mesmo com a proposta. Yui começou a ficar preocupada com o que poderia acontecer com ela depois que saíssem do clube, e lágrimas começaram a surgir nos olhos de Yao, porque ela não queria deixar a amante para trás como se fosse uma coisa qualquer, vendida como uma mercadoria. O valentão, por outro lado, ficou feliz porque o seu inimigo tinha aceitado o dinheiro e não ia mais atrapalhar, mas aí aconteceu algo estranho. O cartão começou a se desmanchar, voando em pequenos pedaços na mão de Zhang. Xiao ficou sem saber o que fazer e viu os olhos do prota, enquanto o plástico se desfazia sem esforço, mas agora a situação era dele. Zhang agarrou o rosto dela com as mãos enquanto Rose tentou
explicar pra ele o que tava rolando. Yui estava muito assustada, porque tudo tinha mudado rápido demais e ela não conseguia imaginar qual que seria o seu destino dali pra frente. Mesmo assim, Shang segurou Yang firme, dizendo que já valia a pena ter ficado quieto e não ter contado nada pra ele. Naquele momento, Chao se virou para Van Lan, ordenando que ele fosse até imediatamente soltar as mãos do jovem. Então encontrou forças dizendo pro garoto que libertaria na hora, mas só se ela quisesse sair daquele lugar com as próprias pernas. Mesmo assim, ele riu dizendo que não ia acontecer nada de ruim, mesmo que ele precisasse usar até força. Esse vilão teria que pagar por todos os seus pecados e sofrer devagarinho, como merecia. De repente, várias pessoas fortes foram surpreendidas dentro de uma sala e tiveram a coragem ou a loucura de tentar confrontar Seu Shao no território dele. Um dos caras chegou mais perto do dono do clube e deu uma risada, perguntando como ele tinha caído numa situação tão ruim desse jeito, mas Shao não achou graça e logo mandou alguém se aproximar para ajudar a salvar a vida dele. Nesse momento, Shang percebeu que precisava seguir o seu plano, porque se não fizesse isso, poderia perder de novo a garota que amava e ficar sofrendo espiritualmente, algo que só ia atrapalhar no seu crescimento. Então ele começou a avançar em direção ao suspeito, dizendo que nem precisava se esforçar para ensinar alguém tão fraco, e na sequência ele agarrou Shanna para tentar ajudar o dono do clube a se impor, mas não quis deixar barato, jogou o suspeito por cima do muro e o cara rolou no chão. Agora era hora de lidar com outro homem forte que atacava rápido demais, e Shang conseguia desviar com facilidade sem demonstrar muita emoção, mas cada movimento era um fruto de muitos anos de cultivo e estudo de artes marciais. Durante um ataque, o garoto esticou o braço e acertou o soco no estômago do guarda, que deveria ter sofrido, mas mostrou que era muito mais forte e que nem se virou pro lado e muito menos mexeu o músculo. Ele olhou para Shang e disse que um golpe tão fraco não seria suficiente nem para derrubar um soldado comum como ele. Mas Shang respondeu que um palhaço burro como aquele não queria entender a profundidade das verdadeiras artes marciais, porque quando o cultivador tocava o corpo do oponente, dava um golpe especial no domínio da mente que agora poderia usar com sucesso. Então ele estendeu a mão e mandou a mulher forte sair do quarto imediatamente e pegar o que tinha ligado. O homem obedeceu, pegou Bamon e chamou Shang, e o professor dele saiu da sala e não gostou nada disso, mas não podia fazer nada. Com esses dois controlados, o cara agora precisava resolver a situação com Cés, que estava estranhamente quieto. De repente, um homem apareceu por trás do sujeito apontando uma arma para a cabeça dele, comentando que nunca teria imaginado que um botânico como aquele tinha aprendido vários estilos de artes marciais, mas que isso também não ia adiantar contra armas. Então alguém quis ver se o rapaz conseguiria impedir o que estava prestes a rolar com aquelas técnicas que na visão dele eram inúteis e ainda sair vitorioso naquela noite. Nesse momento o cultivador começou a se preocupar, porque tinha usado muita energia espiritual para curar os idosos naquela manhã e agora ele tinha medo de não conseguir executar a técnica do seu mestre. Shang ainda segurava a arma perto da cabeça do rapaz e perguntou se ele usaria o seu superpoder ou coisa do tipo. E quando Yui se viu nessa situação, partiu para cima do cara, percebendo que ele só queria agir de alguma forma. A garota também notou que ao lado dela tinham várias garrafas de vinho de vidro que poderiam ser usadas como armas. Enquanto isso, Shang continuava a zombar do Prota, tirando o sarro dele porque ele ficou quieto o tempo todo, mesmo sendo caluniado. De repente, Yao girou uma garrafa de vidro na direção do dono do clube, e a garota conseguiu acertar, quebrando a garrafa com toda a pompa e força. Na hora, Shao começou a gritar de dor e a garota pediu para o protagonista que eles tinham que sair dali imediatamente, até que Shao fosse chamado por outro segurança. Mas olhando para a situação, o Prota segurou a cabeça, dizendo que nenhum dos dois sairia daquela sala hoje. Mas as coisas não eram tão simples assim. Agora o Prota tinha mais chance de mostrar a sua força sem gastar tanta energia e agarrou as mãos do inimigo e rapidamente quebrou atrás das costas, mesmo que o cara ainda tentasse resistir, o que era praticamente inútil. Com quase nenhum esforço, Shang usava várias variações de golpes para punir o valentão, mas antes de tudo, resolveu começar com uma punição moral. Shao, já desesperado, perguntou o que ele poderia fazer agora que não conseguiria sair daquela sala, e nesse momento Shang percebeu que não precisava mais provocá-lo e que era melhor que ele simplesmente se comportasse. Então, derramando uma lágrima, Shao aceitou calmamente que simplesmente não sairia dali como VIP que ele achava que era. Apesar disso, logo alguém resolveu fazer um apelo, dizendo que tinha uma mãe doente que precisava dele e que não deveria sair morto dali. Enquanto isso, pessoas importantes com seus guardas estavam no corredor verificando a ordem no centro de entretenimento. De repente, um deles ouviu um barulho de briga vindo do melhor quarto do hotel e suspeitou que teria que lidar com alguns hóspedes que poderiam acabar destruindo a reputação do lugar. Quando foi falar com os convidados, ouviu uma voz familiar. Era o pai de Shen Shao. Assim que o cara na sala percebeu que era o pai dele, começou a pedir ajuda desesperadamente, implorando para ser salvo. O velho não entendeu quem tinha coragem de atacar o filho dele, então avisou que ali no território dele, esses dois estavam procurando a própria morte. De repente, um estranho que chamou o velho de gerente chegou por trás pedindo para resolver aquilo logo, porque queria parar de ficar andando de hotel em hotel. No fim das contas, se descobriu que esse homem era um professor que o pai de Shao havia conhecido e tentava explicar a situação para o filho. Quando Ben ouviu que o mestre estava na porta, ela começou a rir com Shang, dizendo que era melhor soltá-lo, porque eles iriam, bom,
Se lascar, né, rapaziada? Mas o Prota sabia um pouco mais sobre esse professor do que sobre esse pequeno canalha, então ele se virou perguntando por que ele tinha demorado tanto. O cara que era professor não entendia porque um rapaz comum falava assim com ele, que era uma figura respeitada na cidade, e em poucos segundos o professor entrou no quarto falando com Shang. Ele se curvou e pediu desculpas pelo atraso, explicando que os anciãos não podiam entrar pessoalmente, então ele veio buscar o grande cultivador. Depois de ouvir isso, Shao desabafou com o pai sem entender muito essas conexões que estavam rolando. O velho não conseguia acreditar que o mais velho da família Linen estivesse de algum jeito ligado ao fato de que aquele sujeito estava segurando seu filho. Naquele momento, Shang se virou para Xiao, dizendo que ele estava tentando controlar tudo, mas que agora o pai de Xiao também estava ali, e a situação ficou ainda pior. Entendendo o que rolava, o pai começou a se desculpar pela confusão e pela grosseria, tentando falar pelo próprio filho, mas as desculpas não foram suficientes. Shang falou que Xiao tinha ido para perto da garota e que estava bem na cara dela. Uma simples palavra não era mais do que o suficiente, não. De repente, Xiao gritou para o pai, que não acreditava naquelas desculpas, dizendo que ouviu falar em substituição e pediu que ligasse logo para punir Shang. Depois das últimas palavras, o pai bateu no filho e mandou ele ficar quietinho. O velho já sabia que todas as coisas ruins que o Xiao fazia no clube não eram boas, então ele tinha certeza de que o protagonista falou a verdade. Shang percebeu que não tinha o apoio do pai e caiu no chão chorando. Enquanto isso, o pai se virou para o Sr. Shang, pedindo que ele pudesse entregar o filho do jeito que quisesse, mas implorou para poupar a vida dele. O prota aceitou o pedido, mas perguntou se o velho não iria desistir depois, e o mestre então falou para o velho cancelar tudo que o filho tinha organizado, e o homem se desculpou de novo com os convidados, prometendo que faria tudo que pudesse ao seu alcance para resolver a situação. Enquanto isso, o prota perguntou por que ele deixou um bandido desses ir embora de um só golpe, dizendo que era um pouco punição, mas ele explicou que aquele golpe tinha destruído os meridianos do cara, e que agora ele não iria conseguir fazer mais nada do tipo de novo, e bom, nada mesmo. Todo mundo se aproximou, mas o professor parou, dizendo que precisava mostrar uma coisa importante. Ele tirou um cartão e falou que tinha 10 milhões dentro. Propôs que o velho aceitasse essa compensação como forma de agradecimento por ajudar no caminho do crescimento do filho. O cara sabia que o mestre das artes marciais provavelmente nem se interessaria pela grana, mas pediu que aceitasse o presente. De repente, o prota começou a tremer, fingindo que não queria o dinheiro, mas por dentro estava feliz demais. Finalmente poderia comprar ervas para recuperar a sua força espiritual, e antes que Xiao acrescentasse que queria discutir mais uma coisa, ele perguntou se o velho estava livre para uma reunião principal. Sang não queria mandar o grande mestre embora, mas foi parado de repente por Yao. A menina olhou para ele com atenção, falando que queria discutir algo com ele antes que fosse ir embora, e o jovem não sabia o que responder, e com medo de fazer besteira e assustar a garota, que amava. Então ele se virou para o senhor, dizendo que chegaria um pouco mais tarde, que alguém poderia esperar por ele no carro, mas que agora ele queria aproveitar um tempo para caminhar com Yao e falar sobre o que não podia esperar no dia seguinte. A menina não tinha muita certeza do que estava dizendo, mas logo pediu desculpas, e Sang já havia avisado para ela ficar longe de Hai, mas ela não obedeceu. Yao nunca imaginou que algo assim pudesse acontecer, e além disso, ela tinha vergonha de colocar a criança no meio daquela situação. Então, sorriu para ela, dizendo que agora era a vez dele de protegê-la finalmente. Ele era o amor da vida dela, né, de todo mundo, e por isso pediu que ela se arrependesse. De repente, ela pediu a Shang para não falar daquele tipo de juramento, caso não quisesse se decepcionar no futuro. Mas logo depois dessas palavras, enquanto caminhavam, ela parou bem na frente do protagonista e ficou ali. Ela falou que estava se sentindo envergonhada por causa dele. O rapaz tinha medo de ficar perto da garota, fosse com palavras ou ações, então agora ele escutava com atenção. E ela comentou que o prota estava muito mais forte ultimamente, que ela tinha certeza de que ele guardava alguns segredos que deveria sim contar para ela. Naquele momento, o rapaz começou a ficar ainda mais preocupado, mesmo sem motivo claro, já que ninguém mais sabia sobre a sua segunda vida e nem sobre a oportunidade. Antes que a conversa terminasse, Yao pediu para ele se cuidar e se proteger, dizendo que o resto não importava. Colocando a mão no peito, ela confessou que se algo acontecesse com o prota, não sabia se conseguiria suportar a dor, e o menino ficou muito feliz ao ouvir isso. Aquela declaração dava sentido à sua vida. Ele sabia exatamente para quem valia a pena passar todo o caminho difícil, mas em vez de falar muito, ele só foi até a garota e de repente a beijou. Aconteceu pela primeira vez. Sem pressa, eles continuaram andando sob um céu lindo e estrelado por um tempo, e depois falaram sobre o amante. Ele se aproximou de novo e com cuidado segurou o rosto dela, prometendo que sempre cuidaria e protegeria a garota. Agora, ele precisava resolver os negócios com o velho, e então entrou no carro e foi para casa. Yao passou por ele, olhando só para a estrada, esperando que ele cumprisse a promessa dessa vez. Enquanto isso, um vento quente na verão mexia no cabelo de Yao quando um outro conhecido apareceu e foi direto falar com a garota. Ele a cumprimentou, dizendo que não esperava encontrar um amigo naquele momento e naquele lugar tão vazio. O nome do jovem era Cao Jinshen. Ele ofereceu-se para levar a menina onde precisava, dizendo que naquele momento seria possível conversar. Yui, cansada de lidar com aquele rapaz, deixou claro mais uma vez que não precisava de ajuda e que não tinha nada para papear. Mesmo assim, o cara, com um tom meio indiferente, porque o tio e a tia dela diziam que ela deveria fazer piercings e facilitar o casamento no futuro. Depois disso, um monte de conversa nada a ver. O cara tentou pelo menos tocar no ombro da garota, mas percebeu que o tempo ela não deixaria. Yu viu a tentativa do toque e acabou desviando. Ela já estava cansada das insistências daquele cara, que ela sempre negou, explicando que não concordava com o casamento arranjado, que não gostava dele e tudo mais. Dessa vez, ela decidiu ser firme e disse que já tinha namorado e que não ia casar com ele só porque as famílias queriam. Se ele amava tanto os pais dela que fossem eles que se casassem, mas ela não
aceitaria ser forçada a nada. E depois de falar isso, ela se virou e foi embora. O cara ficou no carro só olhando pra ela, pensando que Yao era aquela garota que se recusava a aceitar as regras do mundo, mas ele estava certo de que logo mostraria a ela como conquistaria o namorado dela na surra com as próprias mãos. Enquanto isso, o prota chegou à casa da família e foi uma grande honra para o jovem poder ajudar eles, e eles prometeram retribuir sempre que fosse preciso. Shang ficou feliz com a educação do velho, mas agora ele precisava de um favor, pedindo que o mesmo escutasse. O rapaz então colocou uma foto sobre a mesa, perguntando se o velho conhecia o homem que aparecia nela. Esse era um dos inimigos mais cruéis do prota e ele queria se vingar de uma forma mais difícil e dolorosa possível. O velho pegou a foto, passou por um momento pensando e disse que nunca tinha visto aquele homem, mas que ele parecia ser da segunda geração da família Jianxing. Ao ouvir isso, o prota percebeu que o seu plano seria mais difícil de se concretizar do que ele imaginava. Ele esperou, mas já começava a entender que aquele homem devia ter feito muito mal ao Sr. Shang para ele se preocupar tanto. O jovem explicou que aquele homem uma vez humilhou ele e quebrou as pernas do pai dele, quase destruindo toda a sua vida. Naquele momento ele nem percebeu a dor que carregava, mas agora, com tanto tempo e recursos para pensar, tudo parecia diferente. A dúvida agora era, por que um cara rico de Yang se complicava tanto por coisas tão pequenas? O ancião percebeu que Shang já estava ciente de tudo e perguntou diretamente como poderia ajudá-lo naquela situação. O prota desconfiava que algo errado estava escondido, algo que ninguém ainda sabia, e queria pedir ao velho para descobrir quem eram as forças por trás daquela história e da família envolvida. Então o velho se levantou do sofá dizendo a Shang que podia mandar alguém para investigar o caso imediatamente. Parecia que havia mais problemas complicados para a família, mas o velho respondeu que desde o dia em que conheceu os problemas de Shang, aqueles problemas também eram dele agora. Enquanto isso, na escola de artes marciais, Jin, a irmã mais velha de Shang, foi atrás dele para pedir ajuda na vingança. Ela estava chorando, reclamando que o prota tinha sido brutalmente atacado e que até uma cicatriz ficou no rosto dele depois da luta. Além disso, ele havia sido humilhado publicamente. O homem ficou surpreso ao saber sobre o prota, já que todos achavam que ele era só um botânico sem importância, algo que não levava nada a sério, mas a verdade mostrava o contrário. Aquele cara parecia ter dominado as artes marciais de um jeito surpreendente, e Shang conseguiu derrubar 3 homens sem esforço algum. O homem ficou impressionado, dizendo que aquela era uma situação interessante, algo que ele queria entender melhor, e ele se levantou explicando que ultimamente estava difícil, que não tinha ninguém para treinar, e então queria ver de perto porque o prota tinha tanta fama ali e quão forte era ele. No mesmo dia, o nosso herói decidiu voltar para a universidade, onde não ia há bastante tempo por causa dos problemas pessoais, e enquanto ele passava entre os estudantes, um estranho começou a correr atrás dele, tentando alcançá-lo. O prota nem ligou porque ele tinha tanta gente que era normal alguém tentar alcançar o outro, ficar correndo igual bobo, enfim. Mas em um momento, o estranho começou a chamar por ele insistentemente, até que o prota parou para ver quem era. Descobriu que era Shuo, um velho conhecido e amigo dele com quem já tinham conversado há muito tempo. Quando viu o cara, o mesmo perguntou por que ele estava correndo tão rápido, como se tivesse algo errado. Mal conseguindo respirar direito, Shuo avisou que o prota precisava fugir, contando que um grupo de Jiang tinha recebido ordens para enfrentar o jovem como retaliação pela humilhação que o cara havia sofrido. Ao ouvir isso, o prota começou a pensar em como se preparar para o que viria, mas não havia muito tempo, pois Xiao Yan já tinha chegado. Quando uma jovem professora apareceu na escola, todas as meninas ficaram prontas para falar. Não dava para parar aquilo. Jiang se virou para o cultivador e falou que, segundo os rumores, Shang tinha se tornado um inimigo bastante forte, por isso se oferecia para trocar golpes, para medir as forças. Para Shang aquilo parecia estranho, como se tivesse um plano por trás da proposta, e decidiu ser cauteloso para não se meter em confusão e simplesmente acabou recusando, dizendo que não tinha interesse nenhum em participar. Isso deixou Yu Kang bem irritado, mas ele não desistiria facilmente. Em certo momento, muita energia começou a se acumular na mão de Yu Kang, que parecia brilhar. De repente, ele avançou por trás de Shang, dizendo que ninguém do pelotão poderia se tornar o representante poderoso enfrentando ele. O nosso herói esperava por aquilo, mas não tinha escolha. Ele precisava aceitar o duelo e mostrar do que era realmente capaz. De repente, parecia que um furacão se formava, como se várias pessoas estivessem ao redor soprando vento, e foi nesse momento que a batalha entre as duas forças começou. Jihan tentou atacar para vencer e Shang precisou se defender primeiro, só que depois partindo para o contra-ataque. Enquanto o jovem tentava resistir à força enorme, ele começou a sentir algo estranho. Não era exatamente falta de energia, mas logo percebeu que havia um problema relacionado a uma antiga arte chamada Minjin. Ele perguntou ao inimigo sobre isso. Naquele momento, Jiang sorriu de uma forma maliciosa, dizendo que o seu conhecimento e habilidade nessa área iam muito além do que parecia. Depois dessas palavras, o homem recusou e usou um equipamento especial que conseguiu usar para transferir o inimigo para um outro lado. Em seguida, ele levantou o Shang com esforço e o lançou para frente, fazendo com que o jovem voasse pelo ar. E quando o prota bateu o corpo todo contra a parede, Jiang disse para ele tentar descobrir quem era o dono do cara que ele havia tentado pisar. Mas Shang, essas palavras não tinham muita importância. Ele estava preocupado porque Jiang parecia muito mais forte, parecia mais fácil para ele de ser derrotado. De repente, ele percebeu que a sua colheita, que era uma grande espécie de energia
energia ou força não havia voltado, e isso era um sinal ruim, indicando até mesmo um perigo. Ele então examinou o rosto que estava sangrando e percebeu que precisava usar algo especial para restaurar a sua colheita. Com a chegada de Jian, muitas pessoas começaram a se juntar na universidade, e o nosso herói pensou que quando a forma do Imperador Imortal fosse aberta e irreparável, poderiam surgir consequências sérias. Após o golpe, os óculos de Sang voaram para o lado e caíram ao chão, mas isso não era o mais importante agora. De repente, Shang começou a sentir a luz do sol tocando seu rosto e penetrando todo o seu corpo. Enquanto isso, muitas garotas continuavam circulando em volta de Jian, tão interessadas em conquistar o rapaz que até esqueciam dos casais ao redor, mas Shang tinha o seu próprio plano. Ele se aproximou do inimigo e o chamou de Bloodla, que era um apelido que ele usava para si mesmo. Agora, o rosto dele não tinha arranhões, pelo contrário, ele sorria com confiança, e mesmo sem uma das lentes do óculos, ele conseguia ver tudo claramente. Naquele momento, Jian pensou em como aquele jovem conseguiu reunir toda a sua força para dar um soco forte, e ainda assim acabou ficando de pé, sorrindo como se estivesse bem e sem sentir dor. Então Shang se aproximou e levantou a mão para começar a transformação, aquela que ele tinha mencionado antes relacionado ao poder especial. Então ele disse que o grande mestre conseguiu tirá-lo do sério e que a partir daquele momento não se responsabilizaria mais pelas consequências. De repente, graças a um salto, Shang estava no alto céu. A sua mão foi lançada diretamente contra o inimigo e a fase da transformação havia finalmente dado início. Jikan não entendia o que o rapaz estava tentando fazer, achou que fosse algum tipo de brincadeira para chamar atenção, mas mesmo assim ele observou os movimentos de Shang, percebendo algo raro, algo que um estudioso comum não teria. Foi aí que ficou claro para ele. Diante dos seus olhos estava o lendário estágio da transformação de alta energia. Shang olhou firme nos olhos do inimigo, deixando claro que ele não entendia nada sobre todas aquelas coisas que o oponente tentava fazer para impressionar. Quando Jian viu a velocidade com que aquele objeto se movia, ficou assustado por um instante porque nunca tinha lidado com algo parecido naquela transformação, mas Shang não parou. Ele continuou a aproveitar a energia do sol, convertendo-a para usar como arma. A cada movimento dele aparecia uma marca dourada especial, como se os próprios raios de sol acompanhassem cada passo seu, e isso realmente assustou Jian. Agora ele precisava ser mais cuidadoso para não se queimar com aquelas chamas solares. Então ele viu Shang, que estava quase invisível por conta dos óculos quebrados, e quando se aproximou o suficiente, Shang desferiu o primeiro golpe no rosto de Jian, fazendo o sangue praticamente sumir. Ele ainda conseguia controlar bem as pernas e acertou um golpe no estômago do adversário, que se contorceu, ficando quase sem forças para se mover. Tossindo sangue, Jian não conseguia dizer sequer uma palavra, mas parecia satisfeito com tudo que tinha feito até ali, pedindo para que o inimigo não fizesse mais nada. Mas para finalizar, Shang desferiu outro golpe forte na perna que lançou Jian a vários metros de distância. Quem estava por perto começou a se preocupar com o que estava rolando e era difícil de entender como alguém podia derrotar aquele grande jovem mestre. Mesmo assim, ninguém quis intervir porque a energia poderosa de Shang continuava a se espalhar ao redor, e enquanto isso, Jian estava caído sobre uma pedra, quase do mesmo jeito que Shang tinha ficado minutos antes. A multidão não conseguia acreditar em como o finalista do Campeonato Nacional de Artes Marciais estava tão derrotado, incapaz até mesmo de se mover. Alguém chegou a dizer que infelizmente as verdadeiras artes marciais pareciam ter sumido do mundo, mas era impressionante como Shang conseguiu derrotá-lo quase até a morte. Enquanto tudo isso acontecia, Shang decidiu ligar para Yu, que contou que os pais dela tinham descoberto o relacionamento dos dois e agora queriam conhecer o rapaz pessoalmente numa festa de aniversário que aconteceria em alguns dias. Depois de receber essa notícia, Shang teve que cuidar de assuntos relacionados ao Sr. Xiao, que estava muito envergonhado, mas esperava pelo rapaz. Quando o Prota chegou à casa, o homem correu para a reunião e agradeceu aos deuses por ele ter vindo. Disse que parecia um pouco mais distante, pois tinha vindo a pedido do velho para entregar vários materiais médicos. Naquele momento, o senhor explicou que o Major estava passando por problemas e Shang ficou surpreso ao saber que Li Nan tinha inimigos ainda, capazes de ameaçar a família. O homem explicou que naquele dia a família de Infan havia de repente desafiado o velho para um duelo, envolvendo a riqueza de ambas as famílias no conflito. O cavalheiro não sabia exatamente quais métodos a família adversária usava, mas o velho acabou perdendo bastante e não teve escolha a não ser tentar salvar a sua própria família. Quando Shang ouviu que a família havia colocado toda a sua riqueza em jogo naquele duelo, ele achou aquilo estranho, quase como se fosse feito algo por gente preguiçosa, sabe? Logo via vários guardas chegarem juntos e mantiveram Shang ali, porque aquele duelo era extremamente importante para as ambas famílias. Agora a família precisava de uma ajuda externa, pois por algum motivo a sua força habitual estava ausente agora, algo que nunca havia acontecido antes. Quando Shang chegou ao lugar do duelo, viu um grande confronto entre os representantes poderosíssimos das duas famílias. O velho Jin Feng conhecia muitas técnicas de luta, mas resolveu usar uma técnica nova que era um pouco incomum para ele, a espada de uma lâmina d'água. Ele não a dominava por completo, mas sabia que a sua eficácia estava praticamente no auge. O velho Jin Feng olhou para o adversário, dizendo que quando alguém sente que não pode mais resistir a essa técnica, era melhor jogar a toalha e admitir a derrota. Apesar de estar decepcionado com seu próprio poder, ele queria ir até o fim e não trair a sua família. Então ele perguntou diretamente a Jin Feng se ele realmente tinha tanta certeza de que poderia tomar posse da família dele, mas deixou claro que aquilo era só um sonho. Jin Feng respondeu rápido que se fosse assim não havia necessidade de esperar por misericórdia, e quando o velho percebeu o perigo, seu olhar mudou drasticamente, como se toda a sua vida e todos os seus
entes queridos dependessem daquele momento. As pessoas à sua volta pareciam piscar diante dos olhos, e enquanto assistia ao duelo, Sang percebeu que, embora a situação parecesse confusa, algo definitivamente estava errado. Jin Feng era fisicamente mais forte que o seu oponente, a sua arma era muito mais poderosa que a usada pelo velho. Em um dado momento, Sang notou algo estranho, a energia espiritual emitida pelas espadas d'água de Jin Feng mudou, como se ele não estivesse usando todo o seu poder e houvesse alguma intervenção externa. Sang começou a olhar em volta, procurando alguém suspeito que pudesse estar ajudando o velho Jin Feng, e logo ele percebeu algo estranho no território da casa, vestido de uma forma suspeita, fazendo gestos estranhos com as mãos no ar. Ele notou também a mesma energia roxa próxima a esse homem, a mesma emitida pela espada de Jin Feng, que indicava alguma conexão entre eles. Sang percebeu que não era surpresa o velho ter colocado toda a sua riqueza em jogo, pois para ele, o velho Jin Feng era apenas um inseto pequeno, sem importância, e só esperava o momento certo para a segunda rodada do duelo começar. Apesar de todos estarem atentos ao duelo difícil e tenso, Sang sentiu que precisava agir para ajudar o velho. Por isso ele decidiu usar o selo de Deus que tinha na mão, um poder que podia transformar a energia espiritual em armas de diferentes formas. Agora só faltava ele absorver toda a energia escura ao redor e ver se Jin Feng conseguiria usá-la a seu favor. Para absorver essa energia, Sang enviou um besouro mágico ao céu, dizendo que ele poderia sugar toda a energia espiritual até que conseguisse carregar. As pessoas na multidão começavam a notar o pequeno besouro sugando as nuvens de energia escura, e era incrível como aquele inseto tão pequenino conseguia absorver tanta coisa. Agora estavam curiosos para saber o que iria rolar naquele duelo, e então ele se tornou aquele estranho que ajudava Jin Feng. O homem percebeu que não se tratava apenas de um besouro comum, mas sim de um objeto espiritual criado por alguém com grande poder. Olhando ao redor, ele percebeu que havia outro interveniente na plateia, alguém misterioso cuja presença deixava difícil entender quem exatamente estava envolvido naquele conflito. No entanto, o estranho sentiu uma energia especial emanando de sangue, e enquanto isso tudo começava a mudar no campo de batalha. Jin Feng percebeu que as suas forças estavam diminuindo, que as suas chances de vitória estavam escassas, e ele não conseguia entender para onde estava indo toda aquela energia espiritual que recebera, graças ao seu assistente, pois essa energia simplesmente desapareceria do céu. Com medo, o velho lançou um olhar para aquele que havia atingido a força máxima, esperando que ele compreendesse a situação. Contudo, o estranho estava confiante, acreditava que poderia neutralizar aquela pequena trapaça, que não seria um obstáculo para ele não. Então o mestre oculto entrou em ação usando a sua energia e criou um pássaro gigante, uma águia roxa carregada com a mesma energia escura que havia sido usada de uma forma desonesta naquele duelo. Shang olhou para o céu sentindo que já havia visto algo parecido antes, e a multidão ao redor tentava compreender se aquela visão era real ou apenas uma mera ilusão. O professor anônimo comentou que mesmo que o garoto conseguisse realizar as 72 transformações Sen, ele ainda não conseguiria evitar a vingança do deus Erlong. Enquanto isso, no céu, o pássaro mágico tentava derrotar o besouro especial que, apesar do seu tamanho diminuto, continuava coletando energia. A águia fez várias tentativas para esmagar ou devorar o objeto esquivo, mas havia falhado. No campo de batalha, a luta se tornava cada vez mais feroz até que uma explosão violenta afastou os anciãos. O homem tentou se proteger, mas não tinha força suficiente e restou apenas uma marca profunda no chão. Paralisado naquela posição, ele só ouvia as palavras de condenação dos presentes, que já tinham perdido a fé nele e estavam certos da derrota do velho. Ainda assim, o velho esperava pela ajuda do grande jovem cultivador que assistia a cena, e o senhorim perguntou se ele poderia intervir para ajudar os anciãos que não resistiriam por muito tempo. Enquanto isso, o Proto olhou para o céu, pedindo àquele que ali estivesse para não se preocupar, pois a escuridão do céu tentava absorver os insetos mágicos. Quando um pássaro grande tentava fazer isso, para Sang era sinal de um risco mortal, pois esses besouros, apesar do tamanho, eram muito mais fortes e a energia que carregavam era muito mais eficaz. Naquele momento, o estranho comandava o pássaro escuro e percebeu que a sua criatura estava prestes a explodir e não entendia o porquê, já que as energias adversárias estavam completamente absorvidas. Então, em segundos, correu uma enorme explosão entre as duas criaturas energéticas, pequenas, mas completamente capazes de causar um impacto significativo. Foi então que coisas estranhas começaram a acontecer com o velho. Uma nova energia estranha parecia preencher o seu corpo e Jin Feng observava perplexo enquanto o seu corpo se renovava e ele desenvolvia sua própria energia. Enquanto isso, as mãos do velho, como se estivessem sendo filmadas, não demonstravam qualquer desconforto, e ele se esforçava para continuar o duelo e foi informado de que aquela nova força espiritual vinha de Sang. Lord também havia usado a energia espiritual de outra pessoa, o que lhe permitiu vencer parcialmente aquela disputa, e foi nesse momento que o velho finalmente compreendeu por que aquele saco de areia, como ele havia chamado Sang, de repente se tornou uma pessoa tão forte e potente. No entanto, agora possuindo a energia do Sr. Sang, o velho derrotou seu oponente. Ele olhou para Jin Feng e declarou que estava se preparando para a morte diante da gravidade daqueles acontecimentos. Quando Tsuyu foi preenchido com a forte energia de Shang para ir até Jin Feng, percebeu que precisava resolver a situação imediatamente. Mas além de métodos sujos e desonestos, ele não conhecia outra saída e então disse aos anciãos que o seu neto estava em suas mãos, e aquilo era verdade. Quando o velho olhou para o público, viu sua neta Fenrir, que estava conectada à situação sem conseguir dizer sequer uma palavra, pois a sua boca estava amordaçada. Ao ver a menina, o coração do velho sangrou de dor, a vida dela estava em risco e ele não conseguiu salvá-la a tempo e correu até Jin Feng, respondendo que o importante para ele era vencer custe o que custasse. Jin Feng afirmou que mesmo com tudo não desistiria e disse ao velho que ainda havia tempo para superar a sua derrota e salvar a neta. Caso contrário, não se responsabilizaria pelas consequências que poderiam recair sobre Fenrir, que apesar de tudo não estava indefesa. Nesse momento, Jin Feng se aproximou de Xi, alertando que seu neto poderia morrer por causa da teimosia e sede de vitória do velho, e o público não conseguia acreditar
acreditar na crueldade de Jin Feng, que usava tais métodos para alcançar a vitória. O Sr. Wu comentou que a situação havia se tornado muito séria, pois o velho claramente amava a neta, e Shang entrou na luta avisando Xiao que ao receber um sinal ele precisava agir rápido para salvar a neta do velho, pois não haveria tempo para neutralizar a faca no pescoço dela e qualquer hesitação poderia ser fatal. Ele enfatizou que não queria matar o jovem, mas que ela precisava ser resgatada e que eles deveriam confiar nele. Shang então decidiu usar a magia de controle de alma, que é a mesma que usou para ajudar a neutralizar o vilão. Primeiro ele precisava desviar a atenção do guarda que segurava a faca contra o pescoço da vítima, uma jovem que estava muito assustada. Enquanto isso, Jin Feng ordenou que o seu subordinado batesse 2 vezes na barriga da garota, forçando o velho a decidir entre salvar a vida da neta ou garantir a vitória. E o velho lançou um olhar sério ao vilão e amaldiçoou, desejando que sentisse toda a dor que ele mesmo sentia. Então, quando o segundo guarda se aproximou para cumprir a ordem, pronto para golpear Fenrir, a jovem, com lágrima nos olhos, ficou aterrorizada, temendo o pior. Mas de repente, um dos defensores viu seu punho contra o colega, acertando-lhe um golpe que fez o nariz do homem sangrar. O Sr. Wu mal conseguia acreditar. Shang ainda poderia intervir e salvar a garota, mas agora era a vez dela de agir. Vendo que Jin Feng quase perdia consciência e que os seus subordinados não obedeciam, Shang gritou para que Xiao agisse imediatamente e tirasse Fenrir da mão dos bandidos. O cavaleiro conseguiu alcançá-la e, mesmo tentando fugir e agir com delicadeza para não ultrapassar os seus limites pessoais, Jin Feng percebeu que precisava recuperar o controle dos guardas, caso contrário eles seriam mortos. Em poucos minutinhos a magia de controle da alma começou a se dissipar e os guardas começaram a perceber o que estava acontecendo. Quem havia assumido o controle não entendeu como foi possível, especialmente porque segurava uma parceira e atacava com força. Mas isso não importava mais, o importante era que Fenrir já estava segura nas mãos de Shang e não representava mais ameaça para o velho. Quando a situação ficou mais controlada, o homem se virou para uma mulher e chamou. Decidido a apresentá-la, Shang explicou que a menina fora salva pelo jovem e agora estava em segurança. Fenrir agradeceu emocionada e o cara explicou que o poder espiritual não só absorve a alma, mas também pode ser perigoso para o corpo e por isso deve ser usado com a maior cautela do mundo. Entretanto, a neta do velho não conseguia entender como alguém aparentemente tão fraco poderia salvá-la dos bandidos, mas naquele momento isso não importava. O mais importante, na luta na arena, ainda estava acontecendo. Depois de perder as suas forças auxiliares, Jin Feng começou a sentir dores intensas. Rose estava caída no chão enquanto o velho concentrava uma grande quantidade de energia do Sr. Shang que planejava usar para vencer. Imediatamente, o velho ainda perguntou ao inimigo quais truques sujos ele estava usando e como usava envolver a sua neta naquele jogo sujo. Jin Feng então ligou para seu irmão afirmando que sairia assim vitorioso. E agora o velho poderia ficar com toda a riqueza da família, pois depois de tantos anos de amizade, rapaziada, aquilo ali não era muito bom, né? Mas ele pediu misericórdia. Porém, depois que viu a sua neta nas mãos de Jin Feng, não conseguiu aceitar um acordo de paz e jurou que mandaria o cara pro inferno. Então veio o golpe decisivo e o sangue de Jin Feng jorrou por toda a arena, junto com seus gritos de dor. Naquele momento, o mesmo percebeu que havia passado a vida inteira tentando melhorar a sua vitória, mas os anciãos decidiram não matá-lo, apenas feri-lo, deixando suas mãos sangrando. O velho se virou para a multidão e deu seu último aviso: se Jin Feng tentasse algo contra sua neta, mesmo que se fosse tocar nela, estaria cometendo a automandação de vala, vamos por assim dizer. Então ele pediu à plateia que lhe trouxesse um pouco de papel e com isso escreveu os termos do consentimento para a situação e os apresentou a Jin Feng, lembrando que foi ele quem o chamou para essa luta e esperando que ele cumprisse o combinado. Jin Feng, sem problemas ou discussões, concordou com as condições e imediatamente a espada mágica desapareceu das suas mãos feridas. Os defensores o ajudaram a sair rapidamente da arena para levá-lo ao centro médico e antes disso, o velho decidiu conversar com o mestre que lhe prometera a vitória antes da batalha. Surgiu a questão: Jin Feng queria entender como sofreu uma derrota tão humilhante e o estranho explicou que o mestre supremo estava na plateia e aconselhou eles a saírem dali o mais rápido possível. Ele também disse que Jin Feng levaria 3 dias para se recuperar completamente, só depois poderia reunir força suficiente para se vingar daquela humilhação. O velho respondeu que depois desses 3 dias, tudo que perdeu na batalha retornaria para ele 2 vezes mais. E enquanto isso, Jiang, que estava quieto, percebeu que alguém falava pelas suas costas, era um sinal claro de perigo. O velho se aproximou do rapaz dizendo que se não fosse pela ajuda que recebeu hoje, teria perdido toda a riqueza da família. E o homem explicou que Jin Feng sempre foi um homem juramentado, mas hoje ousou desafiá-lo pessoalmente, algo que foi inesperado. Um homem de preto que secretamente ajudou com a sua própria tecnologia nunca tinha sido conhecido antes e nem tudo era tão simples assim. Os anciãos e os Fenners agradeceram pela ajuda, e o velho, que se considerava indigno de herdar toda a riqueza da família Jin Feng, esperava que o prota cessasse tudo sem resistência. Shang respondeu que se o velho realmente quisesse, ele concordaria, mas pediu ajuda porque não estava muito familiarizado com essa situação. O cara, observando, achou que aquele homem parecia comum, mas sabia que o seu tio respeitava o avô, então provavelmente era um artista marcial. A menina então se aproximou e perguntou ao avô se eles nunca disseram que queriam encontrar um professor de artes marciais antes. Ela sugeriu ainda e perguntaram ao mestre se ele aceitaria tal proposta, e no final descobriram que o velho fez isso apenas para ter certeza de que Shang poderia ser o escolhido. O rapaz sorriu e respondeu que trabalharia por 2 dias, mas depois disso poderia dar alguns conselhos à jovem. Se recusar era difícil, especialmente quando a moça pertencia a uma das famílias mais influentes do mundo. O velho se voltou para o rapaz, dizendo que já que ele confiava tanto nele e justificava essa confiança, daria uma olhada na nova propriedade de Shang. De repente, se lembrou de que precisava aprimorar uma pílula especial e queria alguns conselhos, mas precisamente ele precisava de ajuda para encontrar as ervas da sua lista. Além disso, o jovem pediu uma casa isolada onde
onde ninguém o incomodasse. O velho então se virou para Shao, dizendo que estava transferindo essa responsabilidade para ele, e a partir daquele momento, Shao deveria fornecer tudo o que o protagonista pedisse. Em menos de uma hora, o Sr. Shang... Mas de novo, guardinha. Mas em menos de uma hora, o Sr. Shang levou o mestre Shang a uma casa enorme e isolada, conforme fora solicitado. No entanto, ao ver a residência, Shang comentou que não precisava de uma fortaleza tão grandiosa e era até demais para ele. Mesmo assim, no dia seguinte, ele se instalou na casa e conferiu que todos os componentes estavam em ordem. No entanto, Shang esqueceu de encomendar um forno especial para purificar as pílulas. Por sorte, o seu olhar logo caiu sobre um fogão de indução que poderia ser uma boa alternativa à tecnologia mais complexa. Ele sabia que, se usada corretamente, aquela placa poderia ser útil para várias funções. Pouco depois, o produtor começou o trabalho, lembrando que esse processo já vinha sendo feito há algum tempo, desde que começou a limpar os comprimidos. Usar a panela comum para isso parecia estranho, como se estivesse preparando comida. No entanto, com o controle preciso da temperatura, até mesmo um fogão elétrico poderia servir para limpar as pílulas, ainda que com eficácia menor que os fornos tradicionais. O ingrediente principal era produzir boas pílulas, era ervas de alta qualidade. Quando chegou o momento da mágica, tudo começou em questão de segundos dentro da panela comum, com as ervas e demais ingredientes reagindo intensamente. De repente, Shang percebeu que o processo era um pouco diferente do habitual. Um brilho intenso e um escurecimento direto da panela ficaram fortes, que ameaçavam rachar as paredes e o teto. Após vários minutos de cozimento, uma luz tão intensa iluminava toda a casa, como se alguém estivesse espalhando magia pelo ambiente. Shang aceitou a pílula que recebeu, que parecia uma pequena esfera mágica, perfeita em formato e consistência, e pela primeira vez em muito tempo, ele pôde respirar aliviado, satisfeito com o resultado, sentindo que seu amado negócio finalmente estava dando bons frutos. A casa em que morava parecia um verdadeiro palácio, onde ele era rei e poderia se mover livremente sem se preocupar com o espaço pessoal, já que estava isolado no albergue. Mas logo ele deveria se mudar para um outro lugar, onde havia sido convocado e avisado sobre o local exato do encontro. Caminhando pelo lado indicado, ele viu pessoas planejando uma reunião para tratar de assuntos documentais, e com um olhar tentou mostrar que era um cliente e foi se aproximando devagar. De repente, uma mulher se virou para ele, advertindo que não queria desatualização, caso contrário, chamaria a polícia. A moça, sem conhecer a aparência do rapaz, o considerou natural, chamando de pobre, dizendo que não deveria permitir aquele tipo de comércio ali. No entanto, o rapaz não deu ouvidos às provocações, ficou parado sorrindo e esperando que ela se aproximasse. A mulher, irritada, chamou de palhaço e ameaçou sair dali para adiar a reunião, e ignorando os transeuntes, ainda o rapaz aproveitou para passear pelo grande centro comercial, observando as lojas imponentes. De repente, receberam uma ligação. O seu contato estava a caminho do homem que ele deveria encontrar. Logo, Yao se aproximou e correu para abraçá-lo alegremente. A menina olhou para a mulher que o havia abordado e ligou para sua tia, apresentando seu namorado, chamando de Sandy. A sua tia claramente não aprovou a relação, esperando que a sobrinha encontrasse um rapaz rico e digno, capaz de sustentá-la, e ao ver a reação da parente, Yao perguntou se ela já conhecia o lugar, e a resposta foi que ela nunca se misturava com os pobres. Shang então explicou que eles não eram familiares e que aquele era o primeiro encontro deles no saguão, onde notaram a mulher pegar algo da mão do marido, parece até um cartão de crédito ou coisa do tipo. Quando a mulher ouviu os assuntos pessoais, se levantou imediatamente da mesa, mas logo Xu Hao entrou na instituição, e muitos ficaram de cara ao verem uma pessoa tão importante envolvida em um lugar assim. Alguns sussurraram que o garoto havia mantido a filha da senhorita Sang presa por muito tempo, fazendo-lhe uma proposta 2 vezes, e agora provavelmente tentaria repetir o feito diante de todos. Assim que Xu Hao viu Yao, gritou para alto para chamar a atenção da garota, tentando fazê-la olhar para ele. Mas ao ouvir aquela voz familiar, a Bela imediatamente segurou a mão de Shang para mostrar que ela estava ocupada. Quando Xu Hao se aproximou, perguntou quem era o homem ao lado da sua futura noiva, e Yu olhou nos olhos do marido e chamou Xu Hao pelo nome, dizendo a ele que o namorado já havia sido, mencionado antes. Porém, Xu Hao parecia mais preocupado por não ter sido informado que o namorado de Yao também estaria presente naquela festa. Em seguida, o homem examinou cuidadosamente as roupas de Sang, ficando genuinamente surpreso com as suas escolhas. Então se desculpou com Yao, dizendo que o homem ao lado dela parecia um pobre miserável, indigno de estar ao seu lado. Logo, a senhorita Sang chegou à festa e ela já tinha 40 anos, mas parecia ter menos de 30, pelo menos aos olhos do marido. Além disso, em seus planos dourados, era conhecido como a Fada de Junho. Ninguém entendia por que ele se casara com uma mulher um pouco mais alta que a média. Xu Hao cumprimentou a tia, elogiando por parecer mais jovem a cada ano, lembrando mais uma irmã de Yao do que a sua própria mãe. O jovem então lhe entregou uma pulseira, um pequeno presente para a tia. A joia tinha uma textura forte, alta, transparência e também densidade. Era feita de um material e qualidade excepcional. A tia de Yao, cansada da conversa, comentou que a família do Sr. Xu parecia generosa e rica, jogando pelos presentes tão valiosos. E depois olhou para Sang, dizendo que ele parecia um bom candidato para sua sobrinha. Quando todos os convidados terminaram de entregar os seus presentes, a filha da senhorita Sang falou e se virou para os pais, pegando a mão do prota e apresentou o seu namorado. Então ele expressou seu respeito e honra por receber e conhecer os seus estimados pais, mas a tia da moça não deu folga ao prota, perguntando que presente ele havia preparado para a mãe da jovem. Naquele momento, Shang se curvou para o tio e a tia, entregando-lhe uma pílula especial, um tesouro valioso. Ele explicou que com a ajuda daquela pílula, uma pessoa poderia rejuvenescer e estender significativamente sua vida. Já Zhao riu e perguntou quem estava no século XXI que acreditaria nisso, no poder de alguns comprimidos feito à mão. De repente, a tia acenou com a mão e jogou fora uma caixa de comprimidos chamando de lixo comum, pedindo para não envergonhar mais com esses presentes. Ela
Ela disse que aquilo era algo vindo totalmente do seu mundo natal e ordenou que Xiang deixasse o local imediatamente, se não soubesse do que estava falando. Xiang não resistiu a essa atitude e, falando sério, olhou para a tia, dizendo que parecia não conseguir controlar as palavras idiotas que saíam da boca dela. A mulher impaciente o chamou de tolo e depois disso, como se estivesse com fome, começou a gritar e forçar um guarda que, por ordens superiores, deveria retirar o prota da instituição com seu grupo. O rapaz concordou calmamente, se virou em direção à porta para sair, mas Yu deixou claro a sua mãe que parecia satisfeito com a possibilidade de intervir naquela situação. No entanto, a senhorita San se sentiu desconfortável, enfatizando que eles realmente eram de mundos nativos diferentes e que Xiang deveria confiar nos negócios sem qualquer influência externa. A jovem precisava aceitar que sua família e seu ambiente jamais aceitariam o homem que ela amava. Logo, um velho cavalheiro entrou no salão, acompanhado por dois guardas que anotavam cuidadosamente tudo e mostravam alguns documentos. Acontece que o velho mestre era Shou Yunin, o prefeito de Yulei, conhecido há muitos anos pela sua postura imponente. De repente, a sua atenção caiu ao chão, onde estavam dois tabletes que a tia havia derrubado das mãos de San quando ele tentou lhe dar um presente. Um homem ao lado chamou a atenção para a forma perfeita e o aroma surpreendentemente agradável daquelas pílulas. Ele elogiou a cor brilhante, algo difícil de alcançar ao criar camadas tão mágicas. Imediatamente, a tia se aproximou do prefeito, feliz por vê-lo em sua modesta festa, onde muitos convidados influentes estavam presentes. Mas ao invés de uma saudação cordial, Yunin pediu com firmeza que alguém recolhesse aquelas duas maravilhas do chão. A música parou e o ambiente ficou tenso agora, rapaziada. O homem, ao ver os tabletes que ele julgava uma abominação, temeu que a reputação da família se prejudicasse. Então a mulher decidiu mentir, dizendo que essas pílulas tinham sido tiradas do bolso de um garçom que ela já havia expulsado dali. Nesse momento, Xu Shao interveio pedindo desculpas ao prefeito pelos dois comprimidos daqueles desconhecidos que poderiam contaminar as mãos de uma pessoa tão respeitada. Yunin, porém, não compreendia o que o jovem dizia, pois pílulas daquela qualidade eram tesouros inestimáveis, impossíveis de encontrar mesmo nos bancos mais prestigiados. O rapaz ficou sem palavras, sem saber como responder, e sugeriu que talvez o prefeito estivesse enganado e que aqueles fossem apenas comprimidos comuns comprados em lojas baratas e sabe-se lá Deus aonde. Essas dúvidas não importavam muito para Yunin, pois ele estudara medicina por muitos anos e entendia perfeitamente o valor daqueles ingredientes e também das pílulas. Xu Shao então começou a se desculpar por suas palavras, mas o prefeito não estava preocupado com isso. Ele tinha preocupação urgente, precisava encontrar o responsável por fazer aquelas pílulas na sua festa. Todos ficaram completamente em silêncio, sem saber o que fazer e o que dizer, percebendo que aquela situação poderia se transformar num completo desastre. No entanto, Yao ouviu a conversa e sorriu para o velho prefeito, que também sorriu ao perceber que o autor das pílulas era ninguém menos, ninguém mais do que o nosso herói. Ao ouvir isso, o guarda que acompanhava Shan correu até ele para que não saísse do salão. Yunin se aproximou rapidamente e colocou a mão no ombro do prota, pedindo-lhe que contasse um segredo, quando e como havia conseguido aquelas duas pílulas especiais que estavam ao chão. Shang entendeu que a reação violenta ao ver o produto do seu trabalho, respondendo que preparara aqueles dois comprimidos em casa na noite anterior usando o fogão de indução. O velho prefeito ficou chocado, incapaz de acreditar que alguém tivesse feito pílulas daquele nível sem nenhum forno alquímico tradicional, e ele imediatamente perguntou por que o prota não havia usado um forno especial. Shang sorriu, explicando que simplesmente não tinha um fogão alquímico desse em casa, então ele tinha que usar o que ele tinha, né? Yunin ainda não conseguia entender como alguém podia preparar pílulas perfeitas usando um fogão comum e desconfiava que, mesmo ainda vasculhando a cidade inteira, não encontraria outro dono tão habilidoso. O prefeito fez uma reverência respeitosa ao jovem, chamando de mestre com habilidades extraordinárias e dizendo que seria eternamente grato pelo caso de compartilhar a sua sabedoria. Ao ouvir isso, todos aqueles que antes criticavam o prota e tentavam prejudicá-lo mudaram imediatamente de atitude. Apenas Yao manteve seu orgulho e reserva, e enquanto isso, o prota começou a pensar que provavelmente não revelaria os segredos das suas receitas, pois alguns já planejavam excluí-lo do grupo, o que poderia acarretar em problemas até com a polícia. O velho prefeito não conseguia acreditar que alguém pudesse tratar com tanta desconfiança uma pessoa tão talentosa daquele jeito e afirmou que o prota lhe disse que sonhava em machucá-la. Naquele momento, a tia da moça ficou assustada, pedindo à irmã que perguntasse o que deveriam fazer para não piorar ainda mais a situação, e a senhorita Sang jamais imaginaria que algo assim iria acontecer, pois aquele sujeito não era tão simples quanto parecia, afinal o prefeito o respeitava profundamente. Por isso, a irmã mais velha sorriu e aconselhou que fosse melhor se desculpar agora, pois a sua família não poderia se dar ao luxo de ofender o prefeito Shou. Quando ouviu isso, a mulher ainda tentou manter a sua postura orgulhosa e resistir às palavras do irmão, porém, ao invés de se desculpar com o prota, se dirigiu ao senhor e pediu perdão pelo seu comportamento descuidado. Mas o homem respondeu imediatamente que ela não havia acordado para a situação real. A sua desculpa deveria ser direcionada ao prota, o mestre Shang. Era difícil para ela aceitar essa amarga verdade, então cerrou os dentes, relutante, mas ainda assim tentou agir conforme Yunin havia ordenado. Ela então sorriu para o jovem, pedindo desculpas pela grosseria, esperando que Shang não guardasse rancor, e em resposta, o cultivador apenas sorriu, dizendo que um homem humilde como ele não poderia exigir que pessoas ricas se desculpassem. Shang sabia que mais cedo ou mais tarde essa arrogância causaria problemas a ela, então agora podia permitir reagir um pouco. Naquele momento era mais fácil para uma mulher conter as suas emoções, e embora estivesse pronta para se precipitar com as piores palavras contra Sang, porém a sua irmã mais velha a conteve. A senhorita Sang disse que a irmã já havia envergonhado a família o suficiente, com um tapa no rosto, ordenou que ela deixasse o grupo imediatamente. O bagulho ficou tenso ali, rapaziada. A mulher chorou sem conseguir dizer sequer uma palavra, percebendo que não tinha outra escolha a não ser sair dali para todo sempre. Obedecendo e deixando os
convidados em qualquer atenção. Durante a conversa, Zhang Yu pediu desculpas à irmã, dizendo que não queria interferir na felicidade da sobrinha, apenas desejava o melhor para ela. Shang, por sua vez, estava bastante irritado, pois agora sentia que tentavam manipular e envolver Yu em toda aquela desagradável situação. A menina também ficou furiosa, mas percebeu que deveria acalmar o Prota e se juntar à mãe. Além disso, não esqueceu da tia, que achava muito explosiva, mas no fundo era alguém boa. Shang acariciou a cabeça da menina e pensou que Yui não era tão ingênua como antes. A sua tia vendera a sobrinha, mas continuava cuidando dela. Sem expressar esses pensamentos, ele apenas disse que, quando realmente queria, não tinha objeções às palavras dela, e essa justamente era a característica que ele gostava em sua amada. Depois que todos os convidados adicionais deixaram o restaurante, outros decidiram iniciar uma celebração solene dedicada aos aniversários. Muitas pessoas que haviam sido convidadas se reuniram e a senhorita Zhen pediu bebidas alcoólicas de altíssima qualidade, pratos requintados que ocupou todo o espaço do restaurante. Enquanto isso, Yunin se sentou o mais próximo possível de Sang e mostrou uma receita falsa para um comprimido. Ele entregou a folha dizendo ao mestre que quando a receita fosse difícil ou interessante, ele gostaria de analisá-la e corrigir possíveis erros. Shang começou a trabalhar imediatamente, dizendo que não seria difícil, e percebeu que o prefeito entendia muito de alquimia e então decidiu ajudá-lo, agora e no futuro contar com a sua ajuda para buscar ervas raras. Afinal, Yunin raramente fazia isso e o Prota tinha certeza de que os seus conhecidos não conseguiriam lhe oferecer ingredientes alquímicos com a mesma qualidade que o prefeito, né, rapaziada? O cara tinha grana. Quando o rapaz terminou, Yunin olhou para o livro com os registros e percebeu que havia algo incrível ali. Ele viu a mesma sabedoria do mestre que poderia levar Jiang Dan a um nível totalmente novo, algo que não seria um milagre para qualquer outra pessoa realizar. Então o homem se voltou para Shang, dizendo que sempre que precisasse de ajuda poderia contar com ele novamente no futuro. Depois dessas palavras, aquela pessoa que teve que deixar a festa, mais uma vez agradecida por tudo. Com a contribuição para o desenvolvimento da pílula em mãos, segurando uma folha com a receita detalhada, o prefeito voltou aos seus afazeres, extremamente satisfeito por ter obtido aquele conhecimento valiosíssimo. De repente, Ye Xiao se voltou para Tia San, declarando que antes de vir à festa, havia decidido fazer uma proposta para Yu na presença de todos os seus familiares. Agora o jovem descobria a verdadeira opinião dos pais da garota e se eles aprovarem simplesmente a sua decisão, Ye Xiao ainda estava convencido de que o Prota era apenas um jovem comum de família pobre que não tinha nada de especial na ligação dele com o prefeito. Quando Shou Yunin se retirou, o cara quis investigar a verdadeira essência do Prota e a resposta veio do pai de Yu, que disse que apenas a filha deveria decidir sobre o seu futuro casamento e mais ninguém. Diante disso, o rapaz ficou muito desapontado e começou a temer que o seu plano fosse por água abaixo. O pai entendeu que a proposta de Ye Xiao para casar sua filha significaria uma separação significativa entre Yu e Shang, e a senhorita suspeitava que o Prota escondia o seu passado, mas naquele momento não poderia ofendê-lo, então afirmou que aquele não era o melhor dia para um compromisso. Ye Xiao ficou muito furioso e a mulher havia recebido tanto dele, prometido um futuro comum com a sua filha, mas agora desprezava suas palavras e humilhava diante de todos. Então, abraçou sua amada e contou que ela havia lhe dito para informar os seus pais que se ele não fizesse uma proposta, ele nunca concordaria. O jovem respondeu que não permitiria que ninguém levasse sua amada embora, e essas palavras tocaram Ye Xiao, que agora estava buscando vingança. O cara ficou bolado. Ele nunca havia demonstrado as suas emoções tão abertamente antes, mas dessa vez, ao não conseguir conter a sua raiva, bateu o punho na mesa e saiu furioso. Após ouvir isso, Yao ficou muito preocupada, temendo que Shang pudesse se envolver em problemas de novo. O rapaz tirou os óculos, limpou e pediu para sua amada não agir de uma forma tão ingênua, pois todos os seus problemas eram dela também. Depois de passar por tanta dificuldade, ele prometeu a si mesmo que ninguém, nada e ninguém nessa vida iria causar problema para eles. Com uma imagem excelente de Shang, Ye Xiao imediatamente chamou um amigo para ajudá-la a resolver o problema com a vingança. Chamou Jin Hans, conhecido pelo seu codinome como um lutador poderosíssimo, rapaziada. Ele se ocupava justamente de resolver esse tipo de situação. É o cara tipo um matador de aluguel. Ao ouvir a voz do conhecido, Jin Hans percebeu imediatamente que alguém estava muito chateado e precisava de uma ajuda. Ye Xiao abriu um sorriso e soltou um suspiro. Infelizmente disse que o seu amigo o conhecia tão bem que não conseguiria esconder nada dele. Depois a sua voz voltou a ficar séria e ele explicou que precisava de ajuda para uma missão pessoal. Jin Han se aproximou e animou com a notícia, perguntando quem era tão ousado a ponto de tentar matar o seu primo, que era bastante contido. Ele disse que o pobre homem chamado Shang Ping não planejava se envolver em brigas, mas que dessa vez a questão era muito importante para ele. Quando Jin Han ouviu o nome da vítima, sua voz começou a tremer. Ele sabia que Shang estudava na Yanhai High School, onde Yu Yao também estudava, e num instante se lembrou do último encontro com o cultivador. Jin Han pensou que Shang não deveria se envolver, pois até ele próprio não era mesmo desde o duelo, e Shang era bastante imprevisível. Essa resposta deixou Ye Xiao ainda mais irritado, e ele jogou o telefone no chão. Agora ele considerava Jin Han um covarde, incapaz até de derrotar um pobre estudante do ensino médio. Todo ano ele tirava dinheiro dele e agora se tornara um frouxo. Ele pensou consigo mesmo que aquele sujeito não valia nem a sujeira dos sapatos dele, e apesar de acreditar ser de uma família rica, entre ele e Shang havia uma distância como entre o céu e a terra. Na manhã seguinte, Shang decidiu restaurar as suas forças e entrou em uma meditação para que o seu corpo recobrasse energia espiritual. Esse processo também era bem complicado, porque na Terra a energia espiritual era tão fraca que o crescimento do corpo do rei estava ficando cada vez mais difícil de se conter. Por isso o jovem decidiu que precisava encontrar um lugar onde a energia espiritual fosse forte o bastante e rápido. Então ele resolveu subir as montanhas, onde não teria pessoas por perto sugando a energia que ele precisava. Mas chegando lá, ele percebeu algo estranho, como não tinha pensado nisso antes. Havia uma escuridão ali que absorvia toda a energia espiritual
espiritual do lugar, sugando para si o poder que ele precisava para crescer. Enquanto caminhava mais um pouco, ele finalmente descobriu a razão da falta de energia que pudesse ajudar no cultivo. De repente, um grupo de turistas apareceu correndo da montanha abaixo, desesperados para escapar dos terríveis insetos que estavam logo atrás deles. No meio da confusão, eles encontraram um amigo, era um homem gordo com lágrima nos olhos, tentando se desculpar por não ter planejado direito a viagem. Ele nunca imaginou que algo tão ruim pudesse ter acontecido, mas os amigos já tinham avisado várias vezes que durante a viagem ninguém deveria se mexer em nada com as próprias mãos. Afinal, o resultado poderia ser imprevisível. A situação ficou crítica quando grupos enormes e furiosos de insetos começaram a aparecer de diferentes lados. Aqueles besouros terríveis começaram a subir direto para os corpos dos turistas, que não sabiam nem como se defender e nem reagir. De repente, uma forte corrente de vento surgiu, soprada por todos os insetos que tentavam se segurar, mas não conseguiam manter as patas no chão. Foi aí que Shang apareceu no topo da montanha, onde a energia da chama vermelha, que alguns chamavam de eleição, estava presente. Quando o ambiente ficou um pouco mais seguro, o jovem perguntou aos viajantes se eles não eram outro tipo de pessoa, e os três então se apresentaram, pedindo respeito, explicando que não eram esse tipo de pessoa, mas sim um excelente trio de ouro. Quando dois deles tentaram mostrar a sua força, um dos meninos mandou calar a boca, lembrando que aquele senhor havia acabado de salvar a vida deles. Mas então a garota percebeu que um bando de besouros terríveis estava se aproximando dela de novo e se ofereceu para mudar de lugar em um momento mais seguro. O homem gordo, ainda meio perdido, não entendeu nada e duvidou que um jovem como Shang pudesse realmente salvar a vida deles, né? O cara tava bem duvidando do prota mesmo. Mesmo assim, o jovem não deu atenção e rapidamente começou a enfrentar os insetos que continuavam rastejando. O homem gordo percebeu que ele usava algum tipo de magia e parecia que estava vivendo em um conto de fadas, e de repente um barulho alto ecoou. Era a mãe dos besouros que acordou porque os seus filhotes começaram a desmaiar. Jane Rox tentou fugir sozinha, mas os besouros eram rápidos demais e os ataques atingiram sem dó. Os amigos tentaram ajudá-la, mas era impossível, já que eles foram jogados para trás e os insetos começaram a correr de volta para sua caverna, onde a mãe os esperava. Em poucos segundos eles conseguiram carregar a garota e levaram-la para dentro da caverna, e muitos metros de onde eles estavam. Mas logo Shang apareceu dizendo que sempre tinha armas pesadas e especiais que ela não poderia ser deixada para trás. Depois disso, um homem, como se tivesse tirado uma mochila das costas, começou a preparar várias armas que carregava consigo. Ele se virou para Shang dizendo que não tinha essas armas antes, mas que agora estava enfrentando problemas sérios e finalmente chegou a hora de usá-las. Qualquer coisa que fosse com certeza aguentaria aquele ataque dos insetos, e Shang pensou que o homem só poderia explorar a caverna para descobrir o que causava aquela escuridão estranha. Mas se ele estivesse atrás dos problemas, não hesitaria em usar os estranhos insetos para isso, mesmo que provavelmente fosse agir de uma maneira altruísta. Os homens então pegaram suas armas e foram para perto da caverna, onde os homens e os besouros estavam sendo atacados, né, rapaziada? O bagulho tava louco. O homem gordo olhou para Shang, que chamava estudante do ensino médio, dizendo que a pequena estratégia dele não era perto do poder das armas que tinham nas mãos. Ele então falou para Shang que se não quisesse morrer, deveria se proteger atrás deles, e depois disso fez um segundo comentário dizendo que usava cartuchos que seriam salvos sem benefício, mas que algo já não estava mais funcionando direito. A coisa estava tensa. O cara queria mesmo ir até o fundo da caverna, então sem pensar muito foi direto para lá. Os amigos tentaram impedir e Shang percebeu que ele parecia estar seguindo as pessoas gordas e reconhecendo tudo. Shang continuou avançando, atirando a cada passo até finalmente atingir o seu principal objetivo. Era o útero gigante de Shukov, uma das 10 vezes maior que uma pessoa, e ao redor dele tinha formações estranhas penduradas em todas as paredes. Num dado momento, Bei percebeu que a amiga estava nas garras de um monstro terrível que poderia devorá-la ali mesmo. A menina estava presa num líquido pegajoso e esquisito que cobria o corpo dela e impedia qualquer movimento brusco. Bei se virou para Toston e mandou que ele apontasse a arma para o monstro o mais rápido possível antes que percebesse a presença deles. Shang começou a ficar preocupado, pensando que não iriam conseguir derrotar aquela criatura com armas normais, a força dela devia ser muito maior. Mas Bei não desistia, precisava salvar a garota a todo custo. O monstro gigante ainda estava em chamas, com um corpo resistente que não se quebrava com bala comum. Bei sentiu uma ameaça forte crescendo porque o monstro já tinha notado eles e tinha um novo alvo. Então a boca do monstro se abriu e ele começou a cuspir aquele líquido grudento que imobilizava as pessoas, e o grupo teve só um segundo para pegar uma granada e jogar um besouro gigante na boca do monstro. O homem gordo estava certo de que aquela explosão seria o fim daquela criatura nojenta e ele ficou só observando de lado, mas mesmo com a explosão enorme, o monstro continuava a cuspir e nenhuma arma parecia fazer efeito. Nesse momento, os jovens perceberam que estavam ferrados, pois nada que faziam adiantava, e o monstro parecia preocupado que os seus filhotes também entrassem na toca e causassem mais estrago. Em segundo, os filhotes caíram naquele líquido pegajoso e ficaram presos, precisando de ajuda. Foi quando Shang falou sobre um jovem feiticeiro, Shang, que também pediu para que ele usasse magia para libertá-los. Mas o garoto respondeu que não era preciso, porque aqueles caras ali estavam agindo como Rambo com armas deles e que os seus truques não iriam adiantar. Mesmo assim, decidiu entrar na briga. Ele falou que não deveriam ligar para as palavras de Shang, pediu desculpas pelo amigo, implorando que salvassem a vida dele. Shang até tirou sarro, mas quando viu que a situação era séria, prometeu mostrar o que aquele besouro gigante era capaz. Rapidamente, ele assistiu a uma posição de ataque e atacou pesado um monstro que era muito maior que ele. No único golpe, o garoto derrotou um terrível monstro que ficou com um buraco enorme no corpo. Bei e Shen não entendiam e nem conseguiam acreditar no que estavam vendo. Eles precisavam usar várias armas para tentar, enquanto aquele estudante comum derrotou o inimigo com um único
só golpe. Shang então se aproximou do besouro, rapaziada, e percebeu que ele tinha absorvido muita energia escura, o que fazia ele crescer tanto, mas que o seu Lin ainda não estava completamente desenvolvido não era surpresa nenhuma, já que o garoto conseguiu destruir o monstro com um só soco. Agora eles precisavam libertar os estranhos que, além de terem sido meio idiotas, estavam numa situação pra lá de complicada. Shang conseguiu destruir facilmente a saliva grudenta porque um besouro gigante não conseguiria escapar dali. Mas assim que tudo parecia estar sob controle, Shang ouviu um barulho de vários besouros pequenos que estavam fazendo barulho, e eles estavam preocupados porque a mãe deles estava muito machucada. Era preciso resolver isso rápido porque os pequenos besouros eram muito espertos e atacavam rápido com as presas. Eles tinham dentes afiados, parecidos com de lobo, e podiam morder uma parte do corpo de uma pessoa sem que ela sequer percebesse. Todos esses monstrinhos vieram até Shang por trás tentando pegá-lo desprevenido, mas essas criaturas não eram páreo para o cultivador forte que ele era, e ele afastou todas elas com maior facilidade. Só que, como ficou claro, uma dos besouros que parecia ter sido derrotada logo conseguiu superar a dor e ele teve que esperar. O cara olhou para ela, falando que quando conseguiu dar aquele golpe forte e depois usar ainda mais força, aquilo simplesmente matou o monstro. Em algum momento ele começou a confiar mesmo na própria energia e nas habilidades físicas até que viu a picada de um besouro venenoso enorme. Shang conseguiu desviar a tempo, mas o gigante, meio arrependido, conseguiu acertar no ombro dele, passando pouco a pouco o veneno da criatura para o corpo do rapaz. Agora ele tinha dificuldade para se mexer e Bei e Shang ficaram assustados porque o salvador deles poderia acabar batendo as botas. Sem tempo para pensar, os caras decidiram agir rápido para ajudar o estudante, já que tinha salvado eles antes. Eles pegaram as armas de novo, aquelas que não tinham ajudado muito até agora, e mandaram que ele fosse libertado imediatamente. Só que essas pequenas armas só deixaram o monstro ainda mais irritado, que derrubou as crianças com um único movimento e arrancou as armas das mãos dela. Então Shang olhou para eles, dizendo que aquilo era totalmente inesperado, mas que o besouro gigante poderia ser útil de um jeito estranho. O monstro continuava lá quieto, esperando que os seus inimigos morressem por causa do veneno, mas para Shang aquele veneno não fazia diferença, nem mesmo a dor no ombro ferido. Ele conseguiu rastejar até perto do monstro e de repente virou a mão e desferiu um golpe fortíssimo. Da boca do monstro saiu ainda mais saliva grudenta, mas Shang conseguiu escapar e sobreviver. Quando chegou perto do rosto da criatura, ele acertou um golpe bem entre os olhos. Depois disso, o besouro gigante voltou para seu covil, espalhando veneno por todos os lados, tentando ganhar vantagem, mas quando um cultivador poderoso enfrenta, bom, ele não tem chance. Shang correu para o prota surpreso com o sucesso dele, pois aquele ferimento parecia mexer com os sentimentos do garoto, que continuava lutando contra o monstro. De repente, o olhar masculino focou numa caverna desconhecida que ia mais fundo. Todos os pequenos besouros deslizaram na direção daquele olhar, como se fossem atraídos por uma energia roxa que vinha das profundezas. Os viajantes comuns ficaram com muito medo, nunca tinham visto nada assim e queriam sair dali o mais rápido possível, mas Shang ficou interessado. Quando lutou contra o besouro gigante, nem prestou atenção na verdadeira causa daquela energia escura. Agora, tão perto de uma resposta, ele foi mais fundo para investigar e resolver o problema. Sem pensar duas vezes, ele começou a descer, mesmo com todos os outros besouros tentando detê-lo e fazê-lo desistir da ideia. Graças à habilidade dele de se agarrar e rastejar nas paredes, Shang desceu rápido e viu muitos esqueletos que pareciam ser das criaturas nativas daquele lugar. Depois ele ficou de pé no chão, que estava coberto de entulho e tinha um cheiro ruim, mas o pior nem era isso, rapaziada. Quando olhou ao redor, ele sentiu uma escuridão muito forte vindo daquela criatura. Sua atenção foi puxada por algo familiar, podia ser o lendário tesouro de Taizu e Lin Shi, mas agora não era de se espantar que tantos monstros estivessem ali, porque a lenda dizia que essa coisa estranha se alimentava dos mortos. De repente, o jovem percebeu que aqueles ovos estranhos começaram a emitir frequências escuras, difíceis de captar até mesmo pela audição dele. No fim, descobriu que o monstro estava começando a controlar a mente de uma nova vítima, tornando difícil fazer algo contra aquelas armas. Ele começou a ficar preocupado, percebendo que o monstro estava ficando cada vez mais forte e ele mesmo ficaria completamente indefeso contra essa armadilha de energia escura. Então viu que Shang estava envolto em cordas de energia que controlavam um terrível monstro e prendiam as vítimas das armadilhas dentro do covil. Foi aí que Shang entendeu: o motivo tinha uma consequência própria, coisa rara naquelas criaturas. O monstro, todo nojento, percebeu que Shang tinha entendido tarde demais e que agora não poderia salvar. Com uma risada cheia de raiva, ele disse que em breve se tornaria parte do corpo e da mente de Shang, dando a ele a sua energia para cultivar. Faltava pouco para o monstro conseguir absorver totalmente aquele sujeito lá dentro, mas de repente ele percebeu que a sua vítima estava começando a emitir uma quantidade absurda de energia. Quando viu que o garoto aos poucos estava se transformando em algo parecido com um casulo, o próprio monstro começou a se preocupar. Tinha percebido que muito em breve aquele garoto sairia dali como uma linda barbuleta, rapaziada. Revelando a sua verdadeira essência e rompendo de vez aquelas cordas de consciência que o prendiam. No fim ficou claro que Shang tinha conseguido destravar o selo do rei dos humanos, um poder que ele nunca tinha usado até então. Assim que isso aconteceu, todas aquelas cordas de energia voaram para longe do corpo dele e Shang começou a flutuar no ar, como se tivesse asas saindo das suas costas. O monstro, tomado pelo desespero, não entendeu o que estava rolando e foi nesse momento que Shang deixou claro, através da sua presença, a sua energia, que agora estava usando o corpo do rei imortal. Isso significava que o monstro precisava se preparar, porque dali pra frente a coisa ia ficar feia para ele.
ele. Sem perder tempo, Shang estendeu a mão e agarrou aqueles mesmos fios de consciência que antes serviam para prender as vítimas e ligá-las ao corpo nojento daquele monstro. Mesmo sendo muito menor que aquela criatura, que era enorme a ponto de quase preencher o chão daquele abismo, Shang agora estava carregando uma energia muito mais poderosa. Ele conseguiu canalizar toda a força e direcionou contra aquele inimigo terrível, cortando qualquer chance que o monstro tinha de continuar existindo. Aos poucos, o corpo do monstro começou a se desfazer no espaço, se dissolvendo, e a sua energia começou a ser completamente absorvida por Shang. A única coisa que passava pela mente daquela criatura repugnante era a morte. Não conseguia aceitar que um simples estudante, alguém que aparentemente até então pelo menos era comum, tivesse métodos totalmente tão absurdos e poderosos. Assim que renasceu naquele mundo, o Prota primeiro absorveu uma quantidade gigantesca de energia sombria, o que fez a sua base de cultivo dar um salto enorme. Agora, pelos cálculos e padrões daquele mundo, ele estava no mínimo no nível de um grande mestre das artes marciais. Uma das cordas que restou do último monstro tentou escapar, talvez ainda fosse útil no futuro, então ele resolveu se manter escondido, esperando a hora certa. Enquanto isso, lá no Monte Shen, Bei e Yang, o mestre, ainda aguardavam curiosos. Mas Sang estava demorando muito para voltar e eles começaram a achar que ele tinha batido as botas lá dentro. O homem mais gordo do grupo lamentava profundamente, acreditando que aquele garoto tão jovem e cheio de potencial havia deixado esse mundo cedo demais. E enquanto os amigos pensavam nisso, eles já estavam decidindo ir embora, achando que não havia mais nada que pudessem fazer. Mas de repente, Shen começou a ouvir um som estranho vindo de dentro da caverna, como se alguém estivesse chamando e clamando por eles, quase que se estivesse provocando. E para a surpresa de todos, pasmem, quem surge lá de dentro é Shang, que conseguiu usar o seu poder de voo para escapar daquele poço terrível e finalmente voltar à superfície. O Prota mandou bem, rapaziada. Na mesma hora, os amigos ficaram eufóricos, afinal o outro companheiro tinha sobrevivido e sinceramente ninguém fazia ideia de como ele tinha conseguido isso. O homem mais gordo do grupo não perdeu tempo, correu até ele e ofegante falou que já estava completamente certo de que Shang tinha morrido de uma forma horrível lá dentro. Shang apenas sorriu tranquilo, respondendo com aquele tom confiante que ele não era alguém tão fácil de matar quanto os seus inimigos costumavam pensar. De repente, uma notificação chegou no celular dele. Era uma mensagem de Yao, dizendo que precisava muito trocar um papinho com ele, que era pra ele ir até a sua casa. Na hora, o Prota já imaginou que isso tinha dedo de Shao Jinkou. Provavelmente, aquele cara estava aprontando de novo, tentando se vingar de uma forma esquisita. Mesmo assim, o Prota se despediu dos seus amigos, aqueles que tinha acabado de salvar e que de certa forma também foram bem úteis durante a busca por energia. O produtor então comentou que já tinha chegado a hora de cada um seguir o seu caminho e que os problemas dos jovens mercenários deveriam ser enterrados junto com os próprios erros. Shen respondeu com seriedade que todos ali estavam muito gratos ao mestre pelo resgate e que se ele ainda estivesse vivo no futuro, ficaria feliz em retribuir a ajuda. Agora o Prota precisava seguir para a casa da família da garota, onde já estava sendo esperado. E como se não bastasse, bem na chegada quem estava lá era o gerente Liu, fazendo uma visita nada amigável. A senhorita Sang Jiao, surpresa, perguntou na hora o motivo de uma visita tão repentina e pessoal. O gerente respondeu sem rodeios que dessa vez as coisas eram graves. O jovem chamado Sr. Shang Jinkou havia dado as ordens claras, precisavam devolver imediatamente. Rapaziada, ó, segura aí no banco 20 milhões. Caso não tivessem esse dinheiro, teriam que oferecer as suas joias, até casa como garantia. Só que tinha um problema, a senhorita tinha investido praticamente tudo nessas joias, então não fazia o menor sentido alguém querer levá-las assim. Mesmo constrangido, o gerente deixou claro que agora quem mandava na família era o jovem mestre Shao Jinkou. A última palavra era dele, e de ninguém mais. Naquele momento, a senhorita Sang ficou revoltada e começou a jogar toda a culpa em cima do Prota, dizendo que aquilo só estava acontecendo porque ele tinha ofendido o cara durante aquele banquete. E agora o cara estava querendo vingança, e dessa vez não ia adiantar nada o protagonista conhecer o prefeito da cidade não.